Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos para mais uma live do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Aproveitando enquanto meu convidado não chega, lembrando que hoje inicia o terceiro lote para o quarto Movimento Esporte Conecta Aquacamp. Bora lá se inscrever na bio, pessoal. Thiago está entrando. Vamos ver se o Instagram não dá pau. Oi! Opa, tudo bem? E aí, Alessandro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho também. Que bom que deu certo, que bom que deu certo a gente se encontrar aqui, que bom que o Instagram não deu pau, porque minhas últimas lives foi uma novela até entrar ao vivo, viu? Eu acompanhei alguns começos aí que foi um pouco difícil, mas às vezes é o dia mesmo, né? Tem que ter um pouco de paciência e encaixar do jeito que dá. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. E como tá seu ombro? Menino, eu tô feliz que pelo menos eu entrei na água hoje, consegui fazer o movimento da braçada sem dor, né? Mas não nadei ainda não, eu vou no médico na terça-feira. Eu acho que isso faz parte da nossa vida de atleta, seja os profissionais ou os amadores, a gente tem que às vezes encaixar, ouvir o corpo daquela encaixadinha de precisa maneirar, né? Porque se abusa, o corpo indica. Agora o seu me surpreendeu, porque você estava preparada, descansada, e aconteceu isso. Então, assim, mesmo se não abusar, a gente está sujeito à natureza e à natureza interna, não só externa na água, né? Exatamente. Igual umas amigas disseram que a segunda vez eu fiz a Bisa uma vez, a primeira vez, em 2021, 2022 eu ia fazer de novo. Aí também teve uma questão de saúde na família, eu tive que voltar. E agora a saúde comigo. Eu falei, ai meu Deus, a Urucubaca que é essa, né? Então tem que levar isso para longe, não tem nada a ver com a Prec- pista, porque senão a gente pira. É, precisa marcar uma nova para jogar isso para trás aí e ficar na É história. isso aí, que é Mas, muito mas isso faz gostoso. parte. Eu acho que faz parte também isso. A maioria das pessoas foca na prova, né? Pensa na prova, mas eles não pensam o tanto que a gente passa e planeja para uma semana específica. As pessoas também olhando de fora não sabem que a gente tem uma janela para nadar, precisa o clima tá bom. A gente cai na água, pode ser que a gente vai ser retirado. E como você acabou de dar um exemplo concreto aqui, a gente pode não entrar em campo porque a natureza de dentro para fora dá um apito, né? Ou a família, alguma coisa. E foi bom, pelo menos o meu parceiro conseguiu uma outra pessoa para nadar e ele não perder a janela. E fiquei feliz por eles. A Eu achei muito expressão legal. dos dois disse tudo. E aí foi melhor assim do que eu cair lá e de repente ter que abortar a prova porque travar no dia, né? O meu ombro. Então, Sim. com certeza, Deus sabe o que faz também nessas pequenas coisas. E foi muito legal. E a verdade é que eu passei por algo parecido. Então, assim, eu fiz a prova da Bisa em setembro e em maio a Júlia, que ia nadar, se machucou. E aí eu já estava num ritmo de treino bom. E assim, a gente só recebe o convite quando a gente está preparado, né? Então eu falei, pô, se a Martinha tá achando que eu tô no jeito aqui para nadar, vamos ver como que vai ser. E eu fiz a primeira prova com a Laís também, que tinha planejado, e acabou selando nossa amizade, assim, que assim, eu não consigo passar um dia sem ou estar com saudade dela ou de encontrá-la. E Não, aí é você talvez tenha criado uma amizade parecida aí também, que é o fruto do bacana. acaso. Exatamente. Então, ó, boa tarde para a galera que está entrando. Já vi que Bauru está com a gente, Santa Catarina também, Beth, Regina, beijo para vocês, a Ediane também. Então, galera, vamos lá, né? Vamos conhecer um pouquinho mais do Thiago. O Thiago que se abriu para as mídias aí, tá todo dia com a cara lá, contando histórias divertidas para todo mundo. Sejamos nós nadadores de águas abertas ou não, mas são sempre histórias inspiradoras aí, divertidas. Mas, Tiago, conta um pouquinho pra gente quem que é o Tiago e depois a gente segue aí com a trajetória de nadador. Eu vou começar do fim, porque essa parte digital realmente é bem recente e um pouco de inspiração no seu trabalho também, mas eu vi o tanto que dava, porque assim, eu participei do Aquacamp antes de fazer, de pensar em Leme Pontal, de pensar em Santa Fé Coronda. Foi realmente uma sementinha e como eu nadava muito, eu ficava cansado, eu não sabia se eu ia, sei lá, às vezes encher o saco de tanto nadar e não querer nadar mais. E a Marta falou assim: vem cá conhecer umas pessoas que nadam bastante, depois você fala isso aí, para com essas preocupações, né?
parece que existe um portal ali no Leme Pontal. A Débora, que fez agora também o Leme Pontal, ela parece que depois que o pessoal sai lá do Rio, acaba entrando na rede social e quer contar essa história e contar o que acontece na nossa vida como nadador, né? E cada uma dessas pessoas que acaba caindo nas outras maratonas, eu convivo com algumas delas, tem sempre uma história muito interessante do antes. Sim, E assim, e elas geralmente, quando chegam na água, o que formou elas ali ele simplesmente deu a essência, assim, é o barro que foi utilizado para cozir aquela determinada forma que foi dada. Mas não é a essência, é o que deu a força para que a pessoa chegue ali, ou melhor, é a natureza da pessoa que foi moldada, mas a forma fica um pouco modificada. Eu sou do interior de São Paulo, eu nadei até os 13, 14 anos. Nos 13, 14 anos começa a acontecer uma coisa. A gente passa para o primeiro colegial, da oitava para o primeiro colegial, na época, mudou recentemente os nomes. E também começam a ter as festas de 15 anos, 14 anos, assim, quando a gente começa nessas festas que naquela época, espero que hoje não seja mais assim, o pessoal começa a sair mais, dá uma preferência para arrumar uma namoradinha, para começar a beber, ao invés de continuar treinando, porque aí as competições e as festas começam a conflitar e não dá para você ir. E naquela época eu acabei indo para o lado do pensava em fazer uma faculdade, eu queria estudar, eu queria. Naturalmente eu fui abandonando a natação e em momento nenhum. Isso é algo que quando eu vejo a molecadinha mais nova, a primeira coisa que eu falo é isso, Alessandra, porque em nenhum momento eu pensei assim, olha, eu vou continuar nadando leve. Eu não preciso ficar nadando 5.000 metros por dia, chegar na competição, olhar o que eu vou comer ou não e simplesmente pega leve, sabe? Continua nadando, porque a natação acaba sendo uma ferramenta de autoconhecimento do próprio com corpo, certeza. dos seus limites, de como a natação, o treino influencia, de como o treino, o sono e a comida influenciam na natação. Então, se eu, até teu estado de espírito também, mas principalmente o sono e a alimentação. Se eu tivesse percebido isso antes, teria sido muito mais útil para o meu trabalho, além de outras coisas que os desafios vão ensinando para gente. Mas eu abri mão disso. Eu segui um caminho e me distanciei do esporte por 20 anos. Então, eu fiz faculdade de Direito, me tornei advogado, trabalhei com venda de serviços jurídicos por um tempo. Foi uma carreira que eu tenho um orgulho do que eu fiz até hoje e que me Aham. propiciou uma certa autonomia de tempo para que hoje eu tivesse, né, a vida. Então, assim, foi bastante sacrifício que eu fiz no trabalho, mas que me proporciona alguns benefícios que eu tenho hoje. E no meio da pandemia, porque assim, ó, não só eu larguei a natação para ir para as festas, vamos dizer assim, eu me afastei do esporte, mas como eu acabei me jogando muito. E assim, aos poucos a bebida começou a ocupar um espaço na minha vida que foi devastador. Por muito tempo eu não percebi o quanto que aquilo era relevante na construção da minha personalidade e até nas decisões que eu tomava na vida. E a hora que eu Aham. percebi que bebida, eu precisava estar em qualquer lugar que tivesse bebida. Se não tivesse bebida, eu não estava. E uma Sim. série de outras coisas que começam a moldar Tá, né? a nossa decisão. Assim, eu comecei a perceber que eu dependia de algo exterior a mim, algo externo, de uma maneira que era muito desconfortável. E eu não conseguia parar. Então, assim, eu vejo que a dependência química, o pessoal fala muito e vê as pessoas jogadas no chão, vê os casos extremos, alguém vomitando, alguém passando mal, alguém indo para o hospital, mas não considera o que eu acho que é o principal, é a ausência de controle. Então, assim, ó, eu tinha já em mente que você não conseguir não começar e você não conseguir parar depois de começar são indicadores de que você precisa de ajuda ou que você precisa se ajudar, porque aquilo é um sinal muito perigoso. Então, se eu tive noção de que eu não conseguia mais controlar e da bebida, eu também fumei bastante. Então, eu vi o tanto que eu precisava acertar minha vida. E aí, no começo da pandemia, eu bebi bastante, e aí eu cheguei uma hora e falei, eu vou começar a atrasar isso. Eu havia já tentado controlar a bebida. Pouco antes da pandemia, eu tinha parado de tomar bebida destilada. Eu achava que isso era um caminho que eu precisava ter para conseguir parar de beber. Depois, no meio da pandemia, eu comecei a postergar. Eu trabalho muito cedo, eu acordo muito cedo, e eu começava a beber muito cedo também. Então, o meu dia não tinha utilidade depois das 10 da manhã, e eu acabava desperdiçando uma quantidade de tempo muito grande. A natação serviu de alicerce. Eu sei que não é bem o tema direto para a gente aqui, mas Não, é que mas eu acho isso fica à muito vontade. importante. É, faz parte da sua trajetória e chegar nas Sim, medidas que você chegou. exato. E é exatamente isso que cria
o valor social, criei essa massa que compõe o que eu sou hoje. Assim, sem ter enfrentado isso, a gente não consegue chegar no tema do nosso bate-papo, assim, Uhum. como que a gente enfrenta essas coisas? A gente chega no limite para enfrentar provas limite, passando por situações na nossa vida limite. E o que aconteceu é que eu fui postergando e assim, foi muito bom perceber que o esporte era uma ferramenta muito boa de troca com o prazer instantâneo que o álcool me dava. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a ir nadar cedo e eu fui postergando a bebida cada vez mais no dia, tanto a bebida quanto o cigarro. No início, e assim, eu admiro o mundo da cerveja, das coisas, mas eu vejo também o lado danoso do álcool. Então, eu cheguei num ponto onde, depois de jogar isso para 2, 3 horas da tarde, eu falei, não, agora eu acho que eu consigo ficar um dia sem. E no dia 25 de dezembro de 2022, eu já não bebi nada, não fumei nada, não usei mais nada que fosse para induzir um prazer momentâneo, que É, não às vezes um docinho ou outro também, que aí também faz parte dessa recompensa, né? Aham. Mas aí que foi uma grande coisa boa. E aí eu vou entrar na natação, no nosso esporte. Eu ia nadar na parte da manhã. Conforme eu fui jogando a bebida para tarde, eu consegui fazer às vezes uma caminhada antes, fazer uma corrida, e eu ia nadar por volta das 11 horas, que era o horário do treino da Marta. E aí o treino da Martinha ali do lado, tinham algumas pessoas treinando, Alessandra, que eu olhava para elas e falava, meu, eu tô envelhecendo muito mal, porque esse pessoal tá muito bem, eles conseguem fazer coisas que eu não consigo. E quando a gente foi caminhando para fazer essa associação, a Marta tem uma história que eu conto toda vez que a gente está falando, que uma vez eu tentei fazer a série dela, ela falou, ué, já cansou? Eu falei, caramba, essa japonesa aí é danada de força. E Desde aí, que você começou nadando com ela, ou não? Você nadava em outro não, eu lugar? nadava por conta. Por um ano, eu só nadava rodado. Então olhava o E pessoal lá nadando com ela. E aí era uma coisa assim, quando a gente está assessorado, quando a gente tem um técnico que quer que a gente tenha uma progressão, a gente Aham. caminha de um jeito diferente. Então, se eu só nadava rodado, eu não tinha descanso, então eu só me machucava. Então eu nadava 10, 15 dias, nadava 2.000 metros, 1.500 por dia e começava a sentir dor no ombro. Aí a Marta um dia me olhou nadando e falou assim: Olha, se você quiser nadar, eu já tinha tentado o treino dela, mas ela falou: se você quiser nadar, para de fazer o que você faz, porque você vem aqui e fica nadando tudo errado, você vai se machucar, nunca mais você vai dar uma abraçada. Caramba. E é assim, eu não conhecia nada da Marta. A Marta só era uma pessoa agradável que dava o treino, não, não teve nenhuma. Eu não tinha rede social, eu não tinha esse contato, assim, eu não foi nenhuma carteirada dela, porque eu não conhecia o cartel de provas e o histórico dela com a natação. E depois dessas provocações dela, que ela me colocou dentro do esporte, dentro dos treinos. E aí, a pergunta da Beth aí embaixo. É. Foi sozinho? Não, não foi sozinho. Hoje eu coloco a touca dos Anjos d'Água e eu vejo naquele nome, o anjo tem um brilho muito especial para mim, porque realmente eles me Foi. mostraram um outro caminho, um outro significado que tinha com o esporte, que tinha na vida. Então, assim, se inicialmente a natação serviu para atacar o buraco fisiológico que eu sentia na ausência do álcool, ele Aham. também me ajudou depois a construir uma rede social em torno de pessoas que não estão ali para falar. Então, se a gente senta 2, 3 horas e a gente não tá, porque as pessoas parecem que só conseguem ficar uma ao lado da outra bebendo. Então, assim, eu Uhum. encontro os meus amigos e, na verdade, eu tiro a foto da bebida, eu não tiro a foto do meu amigo, ou a bebida Aham. tá no centro, né? E eu comecei a ver algumas pessoas que tinham família, do mesmo modo que eu, que tinha os deveres de profissionais de diversas áreas, e que as pessoas se colocavam nos sacrifícios para conseguir construir aquilo. Então eu vi que eu comecei a ver uma sementinha de algo ali que eu tive muita dificuldade de encontrar na vida, porque assim, às vezes no ambiente profissional é muito bom trabalhar junto, mas às vezes é muito difícil. No ambiente religioso, às vezes a gente vê construções muito bacanas, um trabalho coletivo incrível. Partido político também, poxa, tem ótimas coisas, ótimo direcionamento de renda que já aconteceram. Mas ali no esporte eu vi um propósito onde todo mundo junto consegue dar uma contribuição para construir algumas coisas que são inimagináveis, sabe? Tanto individualmente, né, quanto o grupo, as equipes. É. E independente da linha política, de religião, então foi legal isso que você trouxe também, né? Porque não é Sim, porque somos todos advogados ou somos todos direita ou esquerda, ou católicos ou não. Lá não, é uma mescla que se une por um outro propósito.
Exatamente, eu tenho a vida centrada na resolução de problemas. Então, assim, ó, quando a gente olha e quer saber se algo é certo ou se algo é errado, todo mundo palpita. Agora, assim, Hum, quando a gente tem um problema para resolver que afeta todo mundo, então me fala assim, olha, esse problema aqui é o quê? Vamos analisar determinado caso e vamos ver o que que a gente busca para resolver. Porque normalmente as pessoas se distanciam tanto da realidade, isso é influência de rede social, a influência desde as mídias antigas, do jornal, e assim, a gente fica discutindo política num sentido muito abstrato e que não é o que diretamente acaba afetando a vida das pessoas. Então, assim, ó, eu consigo imaginar um mundo muito bem regido pela direita e um mundo muito bem regido pela esquerda. Desde que as pessoas nesses governos, seja a oposição ou a favor daquele governo de situação, consigam olhar para um problema específico e ver a capacidade de resolvê-lo. Olhar assim e falar o que que eu preciso resolver. E não ficar criticando alguém porque você gerou esse problema ou gerou. Não importa muito bem como a gente chegou. Só para usar um exemplo muito, tá? eu não quero entrar em política, mas assim, é algo muito simples. A população está envelhecendo. A conta da Previdência vai ser alta. Todo mundo xingou o Temer. Temer, você fez uma mudança aqui, os aposentados vão demorar muito para aposentar. O pessoal da economia falou: nossa, agora nós vamos economizar um pouquinho de dinheiro, mas não resolveu o problema. A gente precisa repensar o problema de tal maneira onde eu vou proporcionar que as pessoas envelheçam melhor e que a gente consiga financiar isso. Porque não é só uma questão financeira. Eu quero que as pessoas não se aposentem e fiquem olhando televisão, fiquem aqui olhando nossas lives. Eu quero que a pessoa se aposente e vá nadar. E aí vem aqui na nossa live para conversar sobre o que fazem. Então, assim, ó, eu acho que toda Tem essa conexão. interromper de vez em quando, mas ó, tem um fã teu aí que já falou. A Regina falou que tá muito legal ouvir seu relato. O É, Gabriel acabou de entrar, que de Vila Velha. eu agradeço todo mundo, assim, de algum modo é um pouco difícil, e assim, na rede social aqui, a gente fala de natação e é muito assim, você vê que eu gosto de falar, que eu gosto de tratar de alguns temas mais complexos, fica difícil falar tudo picadinho, né? Então imagina a minha dificuldade para fazer um vídeo de um minuto e meio. Eu tenho que olhar uma cena, hoje eu olhei um professor lá, uma cena, tem um professor aqui de São Paulo que está fazendo um trabalho muito bom com uma molecada. E eu acho que o melhor jeito de fazer, eu tenho que atrair atenção também, né? Aqui na rede social a gente tem que dar um jeito da pessoa se fixar pelo menos 3 segundos ali para esse vídeo circular. E e eu fico tentando, sabe? O meu objetivo é chegar. Eu queria muito conseguir chegar nas pessoas mais novas. E as pessoas mais novas não são acostumadas com isso, que é meu jeito de comunicar falando desse jeito. Então, me interrompa quando puder e fale aí o que quiser. A condução fica em quem tem a experiência de conectar tanta gente como você. Ah, imagina, obrigada. E, mas vamos lá, acabei te interrompendo, mas a gente estava falando lá quando a japonesa puxou sua orelha, e aí tudo mudou. Porque quando eu comecei a ver esse ambiente, eu sou bem curioso com o jeito que a sociedade vai se organizando nos grupinhos, né? Então, assim, eu ouvi a referência do pessoal que treinava à noite. Eu treinava na hora do almoço e tinha uma turma que treinava à noite, que eu escutava muito o que eles faziam, o intervalo de série que eles faziam. E em 3 anos, eu fui indo da pior raia, nadando na raia mais lenta, E foi indo isso. foi subindo de passo em passo. E assim, conforme você vai cavalgando ali, é como se fosse, então, assim, ó, numa arte marcial, você vai tendo faixas que você vai seguindo. No começo eu Aham, associava com as raias, depois eu comecei a associar com a capacidade que as pessoas tinham. Fazer 30 tiros de 100, A2, A1 mais, e repetir os tempos a cada sequência. Então, pô, como é que essas pessoas conseguem fazer isso? E são pessoas que trabalhavam o dia todo, chegavam lá no final da tarde. Então, a hora que ela me puxou para fazer isso, eu comecei a conhecer esse pessoal. E aí eu comecei a ver a vida desse pessoal da raia, vamos chamar assim, ó, da raia 4 da noite. E eu falei, caramba, olha onde que esse pessoal pode chegar. E logo deu, assim, questão de semanas depois disso, me contaram, pô, o Eric Nakumo vai fazer o Canal da Mancha. Pô, isso era de uma distância da minha realidade tão grande. Eu não sabia entendo. nada, eu não conhecia nenhuma prova de água aberta, eu nunca fui próximo de. Eu saí da piscina com 14 anos e eu nunca mais falei disso. Então, assim, eu nem vi na televisão, não acompanhei muito de perto, nada. E aí você vê alguém treinando, acompanhar o treino, olhar uma série, ver o descanso que ele faz. Então, assim, você chega de manhã, ele tá lá, você chega de tarde, ele tá lá. Fala, caramba, como que é? Mas ao mesmo tempo você vê, poxa, olha com quem que eu tô convivendo, assim, até onde que a gente pode chegar aqui, porque esse cara tá chegando num ponto extraordinário. E a melhor experiência que eu tive
Então imagina, o Eric ia nadar à noite e a Martinha chegou pra mim e falou assim: você tem a chance de participar de um treino à noite na represa. Eu nunca tinha nadado na represa, eu nunca tinha nadado em água fria, e aí de repente ela me oferece um negócio desse. Eu morri de medo, comecei a estudar coisa de hipotermia, o que que eu faria, água quente pra dentro. Eu falei, o que que é isso? E aí que eu comecei a entender que as pessoas que estavam indo não estavam preocupadas com o que que elas iam enfrentar. Esse controle todo, né? Tava todo mundo querendo ir nadar por solidariedade ao Eric que ia É. passar por um grande desafio. Foi ali que eu Aham, conheci isso. Então eu cheguei, nadei, sim, fiquei 1 hora nadando numa água que no o técnico do Igor, que estava ali no dia, e a aham. Martinha, a temperatura nunca baixa dos 20 graus, né? Então, assim, o termômetro é 22, 21, 20 e fica 20 para sempre. Tá com um floquinho de gelo. Mas, independente disso, eu tive a chance de nadar, sair, e eu fiquei sentado ao lado do Igor e ao lado da Marta por umas 2 horas, talvez três, assim, das 11 da noite até 1 da manhã, enquanto o pessoal vinha, entrava na água, o Eric ia, voltava, saía, se hidratava, não sabia nada daquilo, olhei a lista, foi a primeira vez que eu imaginei como alguém come ficando tanto tempo nadando. E a nutricionista Alessandra do Eric hoje me acompanha, mas a primeira relação que eu tive, Alessandra, com o que que alguém come por 12 horas nadando, eu lembro até hoje. Eu consigo, se o Eric estivesse aqui, dava para conferir, mas eu consigo falar a sequência das coisas E ele que ele usou para comeu. se alimentar. Mas ali que eu vi, falei, poxa, isso aqui é algo muito diferente, é algo transcendental isso. Eu tô achando que é um desafio, uma prova de dificuldade individual, e as pessoas vêm aqui por solidariedade ao grupo, por se sentir bem fazendo aquilo, e tava 7 graus fora d'água. A água Nossa, tava 20, mas fora tava um frio tremendo. E aí que a minha relação ali com a Marta, com o pessoal, para mim foi foi sedimentada. Para eles eu imagino que não, que ninguém nem mal percebeu a minha presença ali. Eu nadei com o Eric, então assim, eu fui e voltei ao lado dele, então imagina. Ele ia foi o fazer dia o que o canal. Renato foi também ou não? Não, não, isso aconteceu bem recentemente. Eu Ah, nadei tá. com isso foi quando o Eric nadou. Depois do Eric, eu fiz o treino da madrugada junto com o Fracaro e com a Thaís Santana, 1 ano depois. Tá. Depois eu fiz o treino junto com o Thiago Naves, com o Renato e a Ana Paula Gomide também estava treinando para fazer a volta Marrata. de Manhattan. Então eu tô na sequência. E esse ano tem o Rodrigo 6 Santana. anos aí. Aham. E se esse ano tem o Rodrigo Santana, eu faço questão de acompanhar ele nos treinos aonde não tiver companhia, eu conseguir fazer isso, eu faço questão de. Hoje ele treina na hora da noite, então fica muito difícil isso hoje para mim. A hora que ele sai de casa para treinar, eu já tô dormindo. Aham. Mas quando for 12 horas, aí não tem jeito, né? A gente vai desenvolver junto. Mas foi ali, viu? Foi ali que a Marta conseguiu me mostrar os valores do grupo e é onde eu percebi o que que movimentava essas pessoas. E eu nadei ao lado do cara que ia fazer o Canal da Mancha, e é lógico, ele ia nadar 12 horas, eu tava só indo e voltando com ele. Foi isso que eu fiz, uma coisa de 40 minutos, assim, não sei se 20 minutos, com ele. E aquilo foi incrível, porque eu falei, caramba, eu consigo ter o ritmo de alguém que cruza o Canal da Mancha, sabe? Como será Uhum. que foi deslumbrante pra mim, sabe? Deslumbrante no sentido de tirar a penumbra, tirar o véu que cobre um monte de fantasia que a gente cria e falar, Posso, né? Que eu não eu consigo. posso. Né? E É legal isso. é isso aí. É, e o que a Beth falou, a gente vê que a natação só fala que é um esporte individual, mas não é, né? Mais coletivo que muito esporte, principalmente águas abertas, principalmente provas longas. É o que você acabou de falar, né? O depoimento aí desde os treinos até a gente saber o que vai comer, porque uma prova é muito longa, saber o que a gente vai treinar, que horas precisa treinar, reforço fora d'água. Você sabe muito bem, a gente começou a nossa conversa aqui falando de ombros machucados, Sim. então é um combo todo e é interessante como você trouxe, né, de ok, nadei na minha infância, aconteceu várias coisas no meio do caminho, voltei e eu não sabia nada disso. E o quão rápido a gente consegue se enturmar, né, Tiago? Você foi perspicaz, foi atento, foi atrás, e a gente está falando aí de 2022 a 2026 agora, e quanta coisa você já não fez, e quanto você já
galgou e já chegou lá no patamar do, entre aspas, teu ídolo lá atrás, que foi o, É, né, hoje, é muito bacana a gente perceber isso e você vai contar pra gente, mas uhum, com certeza você entrou já super bem direcionado, com uma assessoria, a Martinha é uma querida, além de ser super competente, tá com um dos pessoal, um povo mais, um dos mais fortes do Brasil, a gente sabe disso, o pessoal de São sim, Paulo é muito forte, treina com o Igor, com a Martinha, mas a importância de, desse tempo que você deu, né? O tempo de se permitir é, é, como que eu vou treinar, o que, que eu quero fazer, que é o que você vai contar aqui para frente, e como que você conseguiu chegar lá de uma forma possível, direcionada para qualquer um de nós que queira se dedicar a isso, né, Tiago? sim. É que o pessoal sempre fala, é possível. O Samir fala bastante isso, a Marta sempre fala, é possível. É uma questão de você. E a natação de longa distância, principalmente aí, se você for passar para as outras, mas mesmo. Porque assim, ó, o limite de quilômetro é um adorno que cada um dá à sua fantasia. Mas não é a prova. Não é. Você precisa saber qual que é o seu próximo passo. E um bom professor, eu acho que ele olha para você e ele dimensiona o tamanho do seu sonho. Então, assim, ó, acontece muitas vezes de alguém chegar para mim e falar assim, pô, eu quero fazer tal prova. Eu falei, é ótimo você ter o sonho que te direciona. Mas assim, ó, entenda que tem passos para você fazer no caminho e que são muito gostosos. Não é, pelo menos para mim, sabe? Eu gostaria que isso se refletisse na vida das outras pessoas, porque o percurso de treino é às vezes muito mais desafiador do que a prova. Existem pessoas que enfrentam grandes perrengues, mas ela concluiu porque ela se preparou muito bem. Agora, nesse aspecto que você colocou do esporte mesmo, das pessoas nadando junto, eu acho que tem uma diferença nesse atingir o objetivo, tentar se. Pô, eu quero chegar lá nadando, que é um pouco diferente da piscina. Na Sim, piscina, a gente compete com outras pessoas. Nossa referência é o tempo e quem tem o melhor tempo. Aqui, então assim, recentemente o Cadu acompanhou aqui na última prova do Igor. E assim, eu vi o final, né? e o Cadu Bula, Ultra Cadu aqui da internet, e ele estava acompanhando o Thiago Queiroz, que veio do Rio. Ele veio Uhum. acompanhar a mulher, tá nadando recentemente, chama Anne, a mulher dele. E, poxa, ver o final da prova deles, que assim, a gente foi olhando de cima, eles estavam no final, era a última prova do dia, e aí você vê, e ele com a touca do Anjos d'Água, fazendo um papel de anjo mesmo, que é você olhar e falar assim, meu amigo, é a sua cabeça. Então, assim, ele conseguiu ir conversando com ele e ajudando ele a realizar um sonho, um objetivo dele. Então, assim, ó, Uhum. que graça tem eu sair, eu ir mais rápido do que ele e chegar na frente. Então, assim, às vezes o pessoal brinca, fala, pô, o Cadu tá filmando no meio da prova. Assim, ele tá mostrando a realidade ali. Você não precisa estar num desespero, correndo, com medo. Todo mundo vai ter medo, todo mundo vai ficar cansado. A questão é que você vai pra frente e continua, apesar de estar cansado, e você vai ver outras pessoas fazendo o mesmo. Então, eu acho que esse é o brilho da prova. Então a gente chega num. E quando eu digo prova, não é uma competição com os outros, é a prova que a gente tem interna de falar: olha, eu quero fazer isso e eu vou fazer, e eu vou chegar. E o que eu adoro é essa sensação, essa de falar assim: eu não sei se eu vou conseguir. A gente conversou um pouquinho antes da sua prova, e você falou assim: olha, parece que são 16 quilômetros, eu ainda tô meio assim, parece que eu já fiz isso, não tô com aquele frio na barriga, e você vê a história mostrou que era para você não estar com frio na barriga porque você não ia nem entrar na água. Não foi É. sua escolha, não foi escolha como a gente começou aqui falando, foi algo externo a gente que acabou determinando. Uhum. Mas essa relação que a gente tem, talvez é isso que ajude a gente a se enturmar. E eu citei também essa base que compõe as pessoas que estão nas águas abertas e que tem uma natureza que parece que é diferente, ela tem um elemento comum vindo de vários pontos, que é todo mundo passou muito perrengue, enfrentou muitos desafios e que fala assim, e agora? Eu quero alguma coisa que dá aquele temperinho de loucura na minha vida. E esse ponto é igual a Marta brinca muito, né? Ela fala assim, olha, saiba que uma pessoa normal não nada. Você acha que 2 quilômetros é muito? Fala assim, pessoa normal não nada no mar. Pessoa normal não faz isso. Então, assim, aceita um pouco da sua loucura. E a gente está no mundo, é o mundo da técnica, né? É o mundo da razão, o mundo do cálculo, o mundo, mano, Pá, onde brota a tua sementinha do isso aqui eu tô fazendo porque eu quero. Por quê? Porque eu existo. é. Ninguém manda. Eu só quero. Sei lá por É, quê. é muito estranho, né, Tiago? A gente passa a ser tão natural para a gente
igual você falou, a Martinha falou, 2 quilômetros, a pessoa normal não faz 2 quilômetros. É tão normal para a gente, também se a gente já foi nadador de criança, né? Mesmo que você tenha entrado em águas abertas agora em adulto, é, que é estranho pensar que tem gente que até mora na praia, eu que já tenho morado na praia e de 2008 para cá, que nem põe um pé na água, que nem sabe nadar, é meio que. É estranho, cada um tem o seu porém, mas muita gente fala para mim, não, porque eu tenho trauma, porque não sei quem morreu no rio, porque não sei quem afogou, porque eu vi isso. E se bloqueia um pouco também, né? Eu acho que tem que ir atrás do Sim. autoconhecimento. Se fosse pensar pela tua história, tudo que você passou, você podia. Não sou capaz, para mim não serve, não dá, e olha onde você chegou. E recentemente assim, eu não, eu vou citar uma parte da história, não vou colocar o contexto todo, porque eu não tenho autorização dela para Aham. explicar tudo o que aconteceu. Mas, mostrando o final da coisa, eu vi a Denise, que é aí também do Espírito Santo, nadando junto E com um ela tá vendo atleta. a gente aqui, e ela contou numa live também a história dela. E ela aqui, o que ela fez recentemente, então assim, ó, ela acompanhou um atleta, levou o atleta estava com a companheira que filmou, mostrou tudo. E aí você vê o ponto de vista de alguém de fora. Porque isso que você citou, você fala, olha ela aí. Ela tá aqui. É exatamente isso que eu estava falando. Então, às vezes a gente fica com os traumas do que aconteceu no passado e a gente não consegue mostrar e a gente fica na nossa bolinha. E o meu objetivo hoje é esse. E assim, o papel do ídolo do esporte é muito importante. Agora, o papel do não ídolo é mais importante ainda. Então, assim, eu tenho um trauma porque alguém teve um acidente, morreu afogado. Pô, e os 50 pessoas que tiveram a vida transformada porque entraram na água? Será que a sua Exato. vida também não pode ser transformada? E a abordagem, no final do ano, eu estava com meu sobrinho, e meu sobrinho adora celular, como quase toda criança entre os 7 e os 10 anos, parece que a tela, o tanto que a gente olha para a tela, cria neles o magnetismo que eles têm quando eles têm a capacidade de entender. E ele queria fazer, eu falei, vem cá, vamos fazer vídeo. A gente tinha ido para uma cachoeira, eu fiquei na cachoeira e eu fiz um vídeo lá. O vídeo tem uma esquinha para colocar ali em volta. A hora que eu publiquei o vídeo, as pessoas veem morte e vê tragédia e vê um monte de coisa aonde eu tava brincando, Alessandro. Eu precisei fazer um vídeo explicando, assim, aqui não aconteceu nada. E aí ele tinha um cult, porque se eu sumo, porque eu fico embaixo da água, eu pegava uma pedra, voltava pro mesmo ponto. Eu não entrei embaixo, eu fiquei lá por 1h09, nadando no mesmo lugar, como se fossem essas piscinas do pessoal que usa correnteza. Pô, foi uma delícia. Mas a hora que você vê o que as pessoas olham quando tá nadando em água aberta, elas associam com esse tipo de coisa. Eu tenho um outro vídeo também, e a partir dos meus vídeos eu tô vendo como as pessoas encaram a natação em água aberta. Então, eu coloquei o vídeo de eu pulando na água na saída do Leme ao Pontal. Então, beleza, é à noite, tá ondulado, o barco balança. E eu falei assim, aonde você tiver seu medo, é aí que você tem que caminhar. Porque assim, você não pode ficar paralisado por conta do seu medo. É uma frase famosa do Jung também, eu só coloquei ela ali. E as pessoas falam de tubarão, nadar à noite, essa luzinha vai atrair uma barracuda, e vai vir isso, vai vir aquilo. E assim, eu entro com respeito. Pode acontecer coisas? Pode, mas também assim, a gente passa do lado de prédio em construção direto, a gente dirige em rodovias, assim, a quantidade de morte que tem ali, e assim, a pessoa é traumatizada, mas ela não para de dirigir. Ou às vezes para e tem que fazer um processo para ela se adaptar a enfrentar o medo. Eu acho que quando você enfrenta o medo na água, você traz isso para dentro de você e você vai superando algumas coisas que impedem você de ser livre para fazer o que você quer, porque você tem um medo que às vezes é um trauma infantil. Na maioria das vezes é um trauma infantil. E eu, por exemplo, quando eu comecei a treinar, como eu fui criada em Curitiba, aí eu participava das provas lá em Florianópolis, né? E as primeiras provas em águas abertas foi não sei se você conhece lá, a Lagoa da Conceição, porque não tem onda, você sai nadando. Sim. Porque alguma coisa inconsciente eu tinha medo de onda. Não sei se eu já rodei em onda quando era pequena, se, sabe, aquela coisa assim que, não, vou começar a nadar e eu nadei por uma série de vezes só lá. Aí aos poucos eu fui indo com a galera lá da equipe e tal.
para algumas provas mais desafiadoras. Aí, beleza, era sempre mar que tranquilo, assim, ok. Tiago, depois de já ter uma certa experiência já morando no Rio e treinando por 4 anos só em águas abertas, teve um período que eu só treinei, não estava nem em piscina, a gente pegava algumas condições de mar que, tipo assim, começaram a me dar, não vou dizer pânico é muito forte, mas eu travei de das pessoas, entre aspas, fazer bullying comigo, eram meus conhecidos, mas assim, ai, Alessandra, você nada tão bem, como que você tá com medo? Ai, Alessandra, por que sair? Ai, isso é aquilo. Foi muito estranho, sabe? Eu já tinha lá meus 30 e poucos anos, já tinha feito um monte de coisa, é, e simplesmente comecei a travar. E aí, por que eu tô contando isso? Para compartilhar a mesma coisa que você disse aí. A gente tem que encarar daí nossos medos. Eu percebi que tinha uma coisa que estava me bloqueando, mas em momento nenhum eu falei, ah, não, eu não vou mais nadar em águas abertas, porque eu sempre adorei, o mar me faz muito bem, né? Eu preciso saber como que eu vou tratar isso. E na época, enfim, tinha um bombeiro ali na Barra da Tijuca que também tinha um trabalho que mostrava isso, conhecimento de mar e não sei o quê, entrar. E aí eu fui fazendo e fui entendendo mais como lidar com o mar, porque a gente que é paulista, né? Não sei se você é do interior, eu Sim. também sou paulista, é diferente de quem nasceu no mar, é diferente do carioca, é diferente de, sei lá, dos Catarina, dos capixaba, porque quer queira ou não, pequenininho, eles já estão mergulhados, vão se virando em onda. A gente não. O Sim. que meu pai falava? Vem a onda, você abaixa a garrafinha, só que abaixa a garrafinha, você vira. Então, Vai abaixa rolando, né? eu perdi touca, perdi óculos, tive que pedir para o surfista me dar a mão para puxar. Então, assim, isso já nadadora, já, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, e aquilo que você falou, sempre com respeito. A gente não pode achar, ah, vai de qualquer jeito. E nem vai com os outros. Uma coisa que eu tenho um pouco de receio dessa questão, ah, não, vamos nadar, só o grupo de nadadores, vamos nadar sem assessoria. Eu acho que tem que ter todo esse respeito também e o acompanhamento. A partir do momento que eu passei a me conhecer, saber dos meus medos, saber o que eu podia fazer sozinho ou não, aí eu comecei a me acalmar e ir de novo. Mas foi um período assim muito estranho para mim também, sabe? Então, coisas que a gente vai aprendendo no meio desse esporte aí que faz a É, gente ficar para dentro e também partir para um autoconhecimento aí que eu nem imaginava. sim, acaba servindo de gatilho, né, pra gente enfrentar. Mas eu vejo que o pessoal fala assim, ah, não precisa nadar com assessoria. Mas a importância da assessoria não é só ir junto e passar no mar, isso é uma segurança que ela vai te dar. Mas assim, Exatamente. ó, olhar o seu nado, corrigir o seu nado para você não se machucar, para você conseguir fazer um treino que você progride. Porque se você nadar só rodado, a única coisa que você pode chegar nadando muito é se machucar. Então, assim, alguém precisa olhar para você e falar assim, nós vamos variar a intensidade, nós vamos É. variar sua capacidade respiratória e cardiorrespiratória. E você vai oscilar de um jeito com o seu corpo que você vai começar a entender como o seu corpo reage. Uhum. Eu ouvi recentemente o Belarmino, que é um triatleta, e Eu ele já fiz falando assim, parte. já conversou com ele? Mas Já. ele tocou num ponto que é muito interessante. Por que que alguém da natação tem uma certa vantagem quando vai para correr e para nadar? E ele cita o seguinte, ele fala, você não fica olhando no relógio para ver, olha, subiu o teu batimento, você está na zona um, zona 2, zona 3. A gente usa até a expressão A1, A2, A3, que está muito mais relacionado com a nossa percepção de esforço do que com o batimento cardíaco. Na Sim. água, na piscina, você até pode parar a olhar, mas numa prova longa, numa série longa, não dá tempo de você olhar nada. Você está fazendo ali e percebendo. Então, conforme você faz isso, você conhece o seu corpo nesse nível, quando você vai correr e aplica essa percepção, quando você vai pedalar e aplica essa percepção, é lógico que suprindo as faltas técnicas e até a estrutura muscular que você precisa adaptar para esse tipo de mudança, você tem um conhecimento do teu corpo muito mais avançado, que outras pessoas também podem chegar, não é porque tem um relógio que ela não vai alcançar. Mas quando Sim. alguém vai da natação para outro esporte, tem isso. E não queria perder essa questão do medo que você está falando, porque eu tenho uma certa preocupação com levar. Eu conversei com o Eric também recentemente, ele fez um vídeo também sobre medo, conversando com a Martinha. Os Compartilhei vídeos essa. dele são ótimos, né? Para começo de conversa, sempre são muito, muito bonitos de se ver as histórias contadas.
Mas eu acho que a gente precisa começar, às vezes, a entrar nesse. A gente sempre fala da bolha, né? Todo mundo tem a sua bolha. E a gente, entre a gente, também talvez precise começar a mostrar. E eu tô vendo a natação crescendo pra caramba, a quantidade de inscritos nas provas, o pessoal tendo interesse por isso. E se eu quiser falar com alguém, eu quero falar com essas pessoas que estão começando e tendo a dificuldade, enfrentando. Então, assim, dentro da nossa equipe, no começo, eu admirava as pessoas que nadavam muito bem, tinham uma puta capacidade de fazer muitos quilômetros. Hoje, eu vejo as pessoas que não sabiam nadar e que estão conseguindo fazer prova. E não é prova Sim. qualquer. É ir na ilha e voltar, sabe? É nadar 6 quilômetros, 10, sair de uma praia, cair na outra. E tudo isso, você muda também a formação. Eu consigo ver a mudança na personalidade das pessoas que passam a ser mais, mais cientes do aonde podem arriscar e mais confiantes na capacidade que têm. Então, se eu puder dar esse toquezinho, acompanhar milhares que seja até o final da minha vida de pessoas passando por essa transformação, eu vou fazer o máximo para que isso aconteça, sabe? E vejo que você, ao seu modo, faz isso. E eu É. preciso. Sabe, eu preciso falar para você, o Aquacamp foi um marco mesmo. Então, assim, quem era palestrante lá? Então, eu ouvi o Eric falando. O Eric já nadava ali. Você acha que eu não vou ouvir alguma coisa nova? Então, assim, eu ouvindo ele falando ali, foi novo. Eu aprendi. A Martinha também contou história. Inclusive, ela contou a história de uma ponte que ficou na minha cabeça. Eu nadei esse final de semana com o Flávio Toy e falei, poxa, olha que coisa. Desde que eu fiquei sabendo dessa prova, eu escuto a história da Marta treinando, do ciclo de treinamento para nadar 200 quilômetros em 7 dias. E eu ainda tenho isso. Assim, eu não quero, eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro, então eu quero o quanto antes, se eu tiver apto a isso, eu quero fazer uma prova de 200 quilômetros nadando 7 dias. Não precisa ser lá nos Estados Unidos. A gente pode ter, de repente vai surgir, até acho que vai surgir rapidamente, aí em breve alguma coisa, mas eu vejo que quando a gente começa a moldar o sonho das pessoas, porque assim, o Canal da Mancha é um horizonte de alcance para quase todo mundo, inclusive para não nadadores. Então, eu comecei a perceber que eu estava nadando bem quando as pessoas me perguntavam isso. Você vai fazer o Canal da Mancha? Quando você vai fazer? Você está mirando o Canal da Mancha? Eu falo, poxa, eu devo estar treinando bastante, né? Mas é porque é isso que as pessoas conhecem. E eu não queria que elas falassem isso, eu queria que elas falassem, poxa, dá para nadar aqui em São Bernardo, sabia que nós temos um lugar lindo, com água que vem direto da Serra do Mar, do lado de São Paulo. A gente pode descer para o litoral aqui e dá para cruzar o canal de Ilhabela. Esse final de semana teve a prova no Porto de Santos. Pô, vamos começar a desbravar essas coisas, sabe? Os argentinos, Alessandro, aí, sempre que quiser me interromper, fica à vontade, tá? Eu começo a falar Já aqui, a coisa vai embora. Já que você falou da represa aí, você vê, né? Eu sou do ABC, tenho meus familiares, né, lá, nado desde criança. E quando você fala, eu vou nadar lá na represa em São Bernardo. Nossa, mas não é poluída, não é não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, Sim, até eu nadei o Wet n Wild do ano passado e fui na represa numa outra prova do Igor. Mas eu também falei, nossa, mas falam, você fica, né, com aquilo lá na cabeça e não conhece muitas belezas que tem aí pelo Brasil sim, afora, por preconceito mesmo e pelo lado não bom que as notícias passam, né? Igual você falou também todo lado negativo aí, que a primeira coisa que pergunto para você é, cachoeira, teve acidente, cuidado. É muito sim. impressionante, a mídia negativamente contribui muito para atiçar esse nosso lado ruim, né, Tiago? É muito chato isso, então aí que eu vejo a importância do meu trabalho, do seu trabalho, de mostrar que não é assim. Existem coisas boas no mundo, existem pessoas boas no mundo, existem coisas que valem a pena ser vividas. A gente pode sair dessa bolha aí que insistem em mostrar para gente. Sim. Então, muito legal o teu trabalho também, querer alcançar pessoas que queiram nadar a qualquer distância. Eu já fui anjo também algumas vezes, é muito legal, é muito prazeroso, mais do que qualquer prova que a gente faça, inclusive. Sim, e marca, né? Recentemente tem um pessoal de Catanduva, uma família, inclusive assim, sempre que eu vejo eles nadando, porque essa chama Serpas Natação, a arroba deles lá. Então eles têm, nadou comigo na infância, o Guilherme Serpa, a mulher, Aninha, e o filho. Então assim, ó, eles mostram
a rotina deles e ao mesmo tempo têm um interesse muito grande. Eles não querem ficar que o filho enche o saco de nadar. Então, assim, eles querem perceber, mostrar para o filho o caminho que eles estão seguindo e ao mesmo tempo ver que isso é legal. E aí no final do ano, eu falei, Thiago, onde que eu nado aqui no litoral, tudo? E a gente falou, poxa, dá a volta numa ilha. Então, assim, eles pegaram uma prancha, um stand-up e foram junto, revezando, quem nadava, um descansando, outro nadando. Mas, pô, se você sair nadando, dar a volta naquela praia, a ilha lá de Cocanha, que tem em Caraguá, um pouquinho para cima da Praia da Enseada, mais ao norte, é muito gostoso. Você sai se sentindo, não é só integrado com a natureza, de dar um. É uma sensação mesmo de liberdade, de você estar num caminho, conseguir fazer alguma coisa. É a barreira do medo que a gente falou, é a É, barreira social, de, pô, mas por que que vai fazer isso? O pessoal que corre, que pedala também, eles também conseguem desenvolver isso muito bem, porque assim, a cidade é um espaço muito louco, muita gente diferente, e de repente a pessoa sai 5 horas da manhã e dá aquele rolê pela cidade enquanto está todo mundo dormindo. Essa sensação que você tem de, de aonde eu consigo ir, é muito mais do que o esporte, né? É o efeito do esporte que as pessoas não conseguem, a gente não consegue catalogar. Ninguém faz isso porque, eu quero, meu objetivo é emagrecer. E mais uma vez, a rede social coloca muito antes e depois, o que que eu faço, o meu pace. A gente começa a metrificar e dar razão para as coisas. E cada vez mais eu vejo que esse ambiente irracional, essa loucura, é o que dá é o que a gente chama de vida. O lado mais humano que a gente tem é o que a gente tem desprezado até numa caminhada, sabe? Não. né? É bem isso mesmo, e ainda mais assim, eu procuro sair para correr, ou quando eu vou andar, algumas vezes, nem hoje eu fui correr um pouquinho, mergulhei para ver como estava meu ombro, o celular ficou aqui, sabe? Tem gente que tem que voltar para pegar o celular, que fica desesperado se esquecer. Gente, vamos respirar fundo e entender que você não nasceu grudado com ele, não. Dá para. Ah, É, lembrei da Etienne, só desculpa, Thiago, agora que eu lembrei. diga. A Etienne, essa prova que ela fez, eu tenho vontade de fazer. Quando eu fiz live com ela, ela fez lá na Turquia, em Istambul. É, Não tem algumas teve. coisas que são marcos geográficos que a gente tá, pô, cruzar o Estreito de Gibraltar deve ser um negócio surreal. Assim, eu tô saindo daquela pontinha que eu vi no mapa. O Canal da É, Mancha, o eu acho que essas coisas, sabe, ficam muito tá no nosso inconsciente assim de falar, poxa, eu tô indo de um continente no outro, sabe? Essa questão do Canal da Mancha, a gente viu, tá na nossa cabeça por muito tempo. A Disney fez um filme sobre a primeira mulher que atravessou, e assim, a Disney é incrível para fazer filme de herói. Ela conta as coisas de um jeito muito bacana. Desde sempre, quase toda a história da Disney é um sujeito vencendo adversidades, passando por sim. perrengues. Geralmente é o enquadramento social, é o ambiente que vive, é homem e mulher. Mas no final, você tá lá e você vence. Então, assim, ó, essa coisa do sujeito vencer acaba atraindo muita pessoa. Então, assim, ó, eu não posso. Então, se a pessoa quer fazer o desafio dela, quem sou eu para ficar querendo mudar? Recentemente eu tive uma conversa com duas pessoas que gostam muito de completar as mandalas da prova, gostam da Hum, sequência, e não é o meu caso. Então, assim, se você é. gosta de fazer isso, faça isso. Mas quando eu vejo alguém falar, olha, eu fiz a tríplice coroa, eu falo, caramba, quem que inventou isso aí? Eu quero que alguém faça a tríplice coroa do Thiago, e não eu fazer a tríplice coroa dos outros. Sabe? É Ah, um senso de autonomia que eu tenho, que eu falo, poxa, eu fiz algumas provas que eu quero completar, sabe, um cartel de coisas minhas, de loucurinhas minhas. sua. E a gente, quanto mais conversa, igual você falou, você conversa com a Etienne, aí ela conta que saiu da Europa e foi para a Ásia, ué, eu também quero fazer isso aí, que eu acho que dá. Não, dela eu gostei, porque assim, tive a oportunidade de ir para Istambul, eu gostei muito e gosto do colorido, das coisas da Turquia. Então, sabe assim, tem um outro lado mais místico assim que me atraiu, tipo assim, vou atravessar o mundo para nadar 8 quilômetros, acho que são 8 se eu não me engano. Não é distância, né? É o todo Não, não que é. envolve a experiência, igual tem uma capixaba aqui, aliás, uma mineira, que a Chile, que foi para, nesse espírito de solidariedade, conseguiu arrecadar fundos aí e foi para Dubai, que ela tinha se classificado no Ocean Man, né? Tinha não, né? Foi.
E, gente, o que ela diz para mim na live é o que eu marco. Realmente, cada uma das nossas travessias e provas é mais do que aquilo, é uma experiência. E isso ficou bem marcado. Eu tenho alguns troféus aqui na minha frente lá da televisão, e são aqueles desde que eu voltei para o Espírito Santo, né? Porque, como eu nunca parei igual você, então algumas medalhinhas a gente tem sempre, né? Aham. E esse daqui, cada um deles, eu olho para eles, eu lembro aonde que eu estava, quem que estava lá comigo. Então isso é muito bacana. Se a gente levar esse espírito esportivo, faz muito. Bom, não vou falar que vai ser melhor para a gente, não, igual você falou, pode ser que faça sentido para alguém completar a É, mandata, mas para a gente faz sentido. Ah, hoje eu fiz uma aqui lá em Curitiba porque eu aproveitei e vi meus pais, a outra eu vou fazer aqui porque são 10 anos num grupo de nadador aqui do estado. Então eu também, sim. eu vou mesclando o que faz sentido para mim. E outra coisa, aproveitando nesse faz sentido, Thiago, você sabe que eu comecei aqui conversando com o pessoal meio sem saber onde eu ia chegar com o Segue Alê na época, em maio de 2020. Então eu peguei o auge das lives. Eu fazia live quase todo dia e no meio da pandemia e foi muito bacana porque realmente eu me conectei com vocês, né? E você não foi diferente, mesmo sendo recente, através das mídias. Então, que foi uma vantagem para mim como pessoa e profissional daqui que eu me tornei também. É, mas assim, como pessoa e as amizades que realmente eu fiz, é incrível, assim, essa conexão que o esporte e a natação em águas abertas me trouxe, sabe? Sim. E quando eu insisto em fazer eu falo insistir, porque ainda não se tornou de fato um negócio para mim, os meus camps, é para trazer o que você viu lá, né? Aquelas pessoas que estão compartilhando experiência. É muito legal a gente falar aqui, mas nada melhor do que o presencial. E essa troca faz bem para. Faz. E é essencial. O físico é essencial. Uhum. É muito bacana. Então é isso que eu tô moldando aí para cada vez mais ajustar e continuar proporcionando isso para mim e para os outros, né? Algumas pessoas falaram, mas por que você não faz educação física? Por que você não faz? Não, gente, não é isso. Eu gosto disso. Igual você está se identificando de repente, né, com os teus vídeos e quer pegar o maior número de pessoas, iniciantes e até adolescentes, como você falou, eu estou percebendo que trazer o povo para o presencial e proporcionar os encontros que a gente vê aqui nas online, né, é o que me dá prazer, sabe? Então Sim. é muito, muito bacana isso. E o que não me contaminou, e isso eu demorei para não me sentir mal, porque eu conversei com tanta gente e foi na onda tudo de ultramaratonista, Thiago, que aí ficavam me pressionando. Ah, quando você vai fazer 14 bis? Ah, quando você vai fazer não sei o quê? Aí eu consegui respirar e entender o que a Alessandra quer. A Alessandra tá bom de nadar 5, 10, o máximo que eu fiz 13. Ah, nunca vou Sim. fazer maior que isso? Não sei. Pode ser que eu faça, pode ser que não. Quando eu me inscrevi para fazer um 16 solo, que foi quando eu conheci a Leca pessoalmente, que eu fui lá para casa dela, eu também não consegui treinar. Eu também teve um fator externo que não me deixou fazer e minha prova virou a prova de dois. Mas foi uma viagem maravilhosa, conheci muita gente lá, porque foi pessoal de Maringá, Santa Catarina. Foi uma viagem incrível, mas eu não fiz a minha primeira ultra, que seria, né? Então, Eu acho que o primeiro ponto, Alessandra, aí só para não perder, porque assim, ó, você colocou duas coisas que eu acho fundamentais. A primeira, eu não queria perder essa lógica da burocratização, sabe? Então, a gente, apesar de ter um desenvolvimento técnico tremendo, a gente ainda existem exigências burocráticas, muitas vezes do Estado ou de algumas organizações que limitam você a praticar algumas coisas. Mas você hoje tem acesso à informação para determinada coisa. sim. Então, eu sou advogado, existe a Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma provinha, isso teve uma grande parcela de controle de mercado, mas assim, ó, eu conheço pessoas que viveram histórias jurídicas e disputas jurídicas que tem
você tem um conhecimento absurdo. Não sabem alguma coisinha do beabá, mas o histórico que elas têm, a informação que elas têm, é muito útil para um advogado conversando com elas, inclusive. No mesmo jeito aqui no esporte, então assim, as pessoas acabam burocratizando e colocando alguns certificados na. É como assim, olha, mas se você está falando com ultramaratona, você precisa fazer a 14 bis. Meu, faça a 14 bis se você tiver vontade, mas assim, ó, não precisa fazer 24, não precisa fazer 15, não precisa fazer. Treine para uma 14 bis. Então, assim, ao invés de pensar em, olha, eu não tenho dinheiro para fazer o canal da Mancha, mas eu vou treinar para o canal da Mancha. Eu vou conseguir chegar num nível de preparação aonde eu vou desfrutar daquilo, menos a prova, porque eu não tenho capacidade de me financiar, eu não tenho vontade de nadar na água fria. Então, à medida que a gente precisa colocar, e assim, eu sou muito chato com as pessoas quando param de treinar. Então, assim, eu quero que a pessoa treine. Então, eu olho para uma pessoa e falo, poxa, você vem aqui, se você não. Como é que você vai fazer tal coisa se você não treina? E eu vejo também o contrário. Aí a pessoa treina pra caramba, tem um desenvolvimento incrível e ela se vê pequena. Eu falo, não, não, até chegar o dia da prova, você vai aumentar mais um pouco nesse negócio aí, porque isso aí não vai te fazer cosquinha. Mas se a pessoa quiser ir devagar, qual o problema? Então, assim, qual que é a pressa? Você não tem nenhum lugar para chegar. O final de todo mundo aqui é a morte. Então, assim, se eu quiser fazer aumentando um pouquinho a quilometragem até o fim da vida, que seja. Se eu fiz uma coisa, parei, botei meu rótulo na parede, fiquei feliz e quero continuar, eu só acho que a pessoa precisa ter essa relação com o esporte para entender melhor o seu corpo e envelhecer bem. Eu não estou querendo viver muito, eu estou querendo viver bem. Então, assim, ó, o esporte na minha vida, e eu imagino que na vida da maioria das pessoas, tem o efeito de fazer com que elas vivam bem. Mas a Sim. maioria das pessoas projeta viver muito. Ah, eu acho muito engraçado. Nossa, você fazendo desse jeito, aí você não precisa se preocupar com. Eu não faço isso porque eu vou viver muito, eu não sei. Sabe, e assim, talvez a prova longa no mar tenha uma coisa disso. Porque assim, quando você nada uma prova de 2, 4 quilômetros, às vezes não dá tempo de você ter uma angústia existencial. Quando você fica, eu acho que tem uma terceira hora de que você tá no mar ali, sozinho, meu, pesa, sabe? Pesa o sentido do porquê, por que que eu tô É, sozinho, para quem que eu tô direcionando aquela energia e por que que eu tô aqui na casa dos tubarões e dos não sei das quantas que a pessoa, das barracudas que as pessoas colocam. Então, assim, ó, existe uma corrente na filosofia de existencialismo que influenciou muito na psicologia. E eles ilustram o papel da angústia para você perceber quem você é e a partir daí buscar seus objetivos. Porque assim, ninguém é bacana. nada. A gente busca um. A gente se acha muito importante. Aí você cria uma rede social, você vê que você não é nada. Entendeu? Às vezes a gente fica, ai, o que que eu vou falar? Alguém vai corrigir. Quando eu comecei a rede, eu fiz um monte de videozinho de história, porque eu gosto bastante. Falei, deixa eu contar isso aqui que ninguém falou isso. Em cada vídeo eu coloquei uma coisa errada. E eu postei os vídeos, eu fiquei esperando que alguém me corrigisse. E ninguém me corrigiu. Ninguém. Não teve nenhum comentário de alguém que falou, "Ô, nem pra me xingar." Aí quando é uma baboseira, as pessoas ficam lá comentando, discutindo uma baboseira. Porque aí você percebe que as pessoas estão lá discutindo, na maioria das vezes, quando fere o ego delas ou algo que ela precisa convencer. É, Fica uma conversa por mais que a gente está conversando aqui, o que as pessoas veem, como você não tem uma interlocução presencial, você não sente. Você me conheceu por conta da minha disputa com o álcool e eu comemorando isso online. Mas eu comemorei uma outra coisa, que foi você conseguir fazer o evento quando você chegou num local que você não sabia, como você viu que ia ter que improvisar, algumas pessoas desceram para pegar cadeira, arrumar umas coisas, e você resolveu o problema ali presencialmente, eu te vi fazendo aquilo. Você não me notou vendo você fazendo aquilo. é Mas eu verdade. vi você corrigindo, montando a coisa, resolvendo um problema, as apresentações das pessoas conversando. Então, eu morria de medo de entrar na água gelada. Medo mesmo. Falava, não, eu vou morrer. Quando eu falei, eu fui nadar com o Eric lá, eu fiquei estudando hipotermia. Quanto tempo que dá para ficar? Eu fiquei desesperado, eu olhava ele nadando, ele tava com dois relógios assim, né, brilhando. Então eu ficava olhando, tava o Igor, a Marta, a gente sentado na rampa e eu só via aquela luz do relógio subindo, É lógico. sumia um segundo, eu já ficava preocupado. Caramba, será que nós vamos ter que ir lá atrás dele?
depois você percebe que a coisa tá muito mais tranquila, tá muito mais organizado do que o que a gente pensa, sabe? O, é a hora que você se situa e vê o pessoal mesmo, porque o medo que vem na rede social, e assim, a gente. Você viu a palestra da Desculpa. Alice ou no domingo você não foi? Opa, se eu vi, foi com ela que eu aprendi que dava para treinar nadar em água gelada. Ah, Hoje, quando eu falo disso, eu pergunto disso, eu olho para ela. A Alessima é uma das principais atletas do Brasil hoje. E a gente não dá o status. Eu não sei se ela, porque pode ser por ser mulher, pode ser por ser não ser uma. Porque assim, se a gente pega aqui um jornalista da Globo e ele faz alguma coisa, todo mundo fica sabendo. Você pega um exato. influencer, então assim, ela nunca foi uma pessoa que ficou lá cultivando. Mas não é. E até ela fez os Sete Oceanos, mas assim, não é só isso. Ela é uma pessoa que fez muito mais do que isso. A história de prova dela é gigantesca. Foi lá que eu conheci a Alessandra também, lá da Bahia, a É, Lelica. E aham, eu já nadei com ela aqui na represa, já conversamos em outras circunstâncias. São pessoas que têm um histórico de resistência nas águas abertas que assim, a gente precisa pegar e dar o palco. Você entendeu? Às é, vezes o que a gente precisa é realmente dar o palco. O Alex, também fisioterapeuta, acabou sendo útil para mim, o que eu acabei de, não só conhecendo com ele, mas profissionalmente também tendo contato ali. Então, se a gente puder criar esse ambiente de conexão, e assim, pode ser o Aquacamp? Pode ser o Aquacamp. O Aquacamp você tem mais tempo, são menos pessoas e você consegue ter uma interação muito mais profunda e direcionada. Mas a gente vai para uma prova de natação, o pessoal vai correr a São Silvestre e sai. O pessoal vai fazer uma prova de triatlon, uma de bicicleta, acabou a prova, acaba. A gente vai nadar no final de semana e a gente fica junto no final de semana. Você aham, leva a família, leva os filhos, e você acaba tendo um estilo de vida um pouco mais leve também, sabe? Então, assim, é o contraponto que eu vejo dessa conexão pessoal que a gente mais precisa hoje. Você citou o exemplo também da rede, né? Da gente ficar no telefone. E eu comparando essas coisas de álcool, tem muita coisa que fala assim, ó, o que que acontece no seu corpo quando você fica 7 dias sem beber? Mas assim, eu tô começando a ver assim, e o que acontece na minha vida se eu ficar 7 dias sem smartphone? Sabe, eu acho que a gente tem que começar. Eu vi estudo, mas tem alguns estudos com 50 pessoas, 12 pessoas. Então eu prefiro não ignorar o ah, resultado produzido disso. Quando eu tiver 1.000 somado, a gente começa a conversar. é, Mas é tóxico também. A gente vai para a água, a gente fica sem isso. Então, assim, é, talvez seja um detox que a gente faz pelo menos algumas horas é. por dia de estar só a gente com a gente mesmo e com outros seres que estão convivendo ali, tendo a mesma experiência. E você sabe, assim, eu sou corredora também e na corrida eu já fui mais distante do que na água, né? E eu não gosto de correr com fone. Você sabe que tem fone que dá para nadar, né? Sim. E isso tira um pouco isso que você acabou de comentar, É, eu não porque consigo imaginar como é. distrai. Eu não gosto de correr com fone, falam que dá melhor performance, não sei o quê, mas tem algumas provas que mesmo na corrida eles não permitem você correr com fone. Né? Sim, Então é meio como se fosse um doping também. sim. Então não é permitido. Eu acho bem legal isso, bem produtivo também, a gente começar a perceber, e eu acho que vai pelo lado mais sério do esporte mesmo. É o que você falou. Depois da terceira hora aí você começa aí sim entrar para dentro de você. Você precisa pensar nas suas estratégias, quer queira ou não. E, e aí indo nessa de estratégias, quer queira ou não, ok que você já entrou numa piscina cheia de ultramaratonistas com super referências no Anjo d'Água, mas como que você virou a chave? Bom, ok, tô treinando, já fui para raia 4, mas já o bichinho já te pegou que você já quis fazer prova longa de cara, porque e você não sei se eu posso dizer que você é velocista, mas você nada forte, né, Thiago? Você tá conseguindo aí chegar lá, É, da lá, pessoal que faz tempo que tá treinando. eu tenho muito orgulho de estar treinando junto com eles, sabe? E assim, hoje no treino agora de sábado, por exemplo, tava o Flávio, o Thiago Naves, o Eric, o Florian. São pessoas que assim que eu admiro muito o nado deles. Eu vejo o nado, o Osmar, assim, ó, isso tudo era uma turma que estava fazendo junto, assim, saindo. Quando eu vejo
com quem eu tô nadando, e assim, ó, eu adoro ser o pior dos melhores, sabe? Falo assim, olha, se eu sou o pior dessa turma aí, tá ótimo, porque eles realmente, eu vejo que eu preciso ainda fazer um esforço maior. Um dia eu acho que eu ainda vou estar no nível deles. Hoje eu preciso fazer um treino, preciso concentrar muito para conseguir acompanhar eles. Mas como isso me pegou, o treino em si, eu gosto muito. Então, assim, aquele momento onde você só tá. Eu brinco que é um momento meio cachorro da PM. O técnico fala, você obedece. Isso aí. Mandou latir, você late, mandou pegar, você pega. Eu não quero saber se eu. Eu só tenho que pensar o que ela mandou eu fazer. Olha, o estado é A2 e você vai fazer isso por 60. Ou senão, o treino no final de semana foi muito desafiador, porque assim, era um pouquinho de A2, um pouquinho de A3, depois descansava. Descansava nadando. Aí, no começo também, eu acabei rodando bastante. Assim, de qualquer modo, eu gosto do treino. Então, a sensação que eu tenho ali, o prazer que eu tenho químico depois e o estado de concentração que eu tô ali na hora. Então, assim, eu acho muito engraçado as pessoas que conversam. E aí reclamam depois que tá cansado, fica com a cara vermelha. Eu falo, meu Deus do céu, mas você tá conversando no começo da série, aí agora você vai falar que não vai acabar? E aí eu começo a fazer esses videozinhos, às vezes não dá certo, porque, pô, se eu tô nadando e eu paro entre uma série e outra e eu respiro, dou 3 respiradas calmas, teu corpo entende totalmente diferente. Fala, meu amigo, tá tudo bem. Então, assim, eu preciso ensinar pro meu corpo que eu tô só fazendo uma situação de teste. E as pessoas, ao invés de seguir, parece que gostam de se afobar. E para mim o treino é fugir da afobação, é onde você leva o teu corpo pro limite e aí, na hora que você tá com o seu corpo ali no limite, você testa o quanto de tempo você fica. E quando você percebe, isso você vai perceber no treino e vai perceber numa longa. Começa uma prova, antes da terceira hora, vai doer. O músculo vai doer. Primeiro que para aquecer já dói. Entendeu? Dá dor física. Mas na hora que teu músculo percebe, fala: olha, na minha cabeça só fala assim: vai ser isso aqui pra pior. Então se acostuma, porque não vai melhorar. A coisa vem e vai ser pesada. Aí começa a doer, eu falo assim, que engraçado, né? Deixa eu ver no outro ombro. Por que que o outro ombro não tá doendo? Então, assim, eu vou sentir, eu vou prestar tanta atenção nesse ombro que ainda não tá doendo, que a hora que começar a vir uma gotinha de gota, eu vou sentir, a dor eu vou sentir. E aí eu tô nadando e eu tô focado tanto na outro braço, que a hora que eu vou ver, eu já tô nadando, a dor que eu tava sentindo já passou, e depois eu nadei por mais 6 horas e aquela dor não virou nada. É lógico que você está o tempo todo focando na técnica, você está pensando na eficiência de energia, você está focando em respirar, não ficar navegando demais por conta do pescoço. Isso é uma lógica de uma prova longa, e eu não estou nem falando do que o Flávio e o Eric fizeram de ficar 30 horas na água. Eu É. estou falando de uma prova de 6 horas. Uma prova de 6 horas demanda muito cuidado desde o início. Se você queimar a largada, você não vai concluir. E aí, eu acho que perde todo por isso, assim, aprendi com a Marta isso, também ouvindo com outras pessoas. A Martinha fala assim: o nível que eu levo a pessoa mais para nadar, mais ou menos, é a percepção que ela tem do próprio corpo dela e do esforço. E você só vai aprender isso no treino. Então, assim, ó, como é que eu me desenvolvi bem e rápido? Eu gosto do meu desenvolvimento, é porque eu treino muito. Então, assim, ó, e não é muito quantidade de horas. Primeiro que assim, eu faltei na minha vida e eu acho que eu preciso. Se eu faltei um dia e não repus isso, se tiver 5 treinos em 3 anos, é muita coisa. A outra é que assim, enquanto eu tô lá muito focado naquilo. São poucas vezes que eu chego com a cabeça ruim e a primeira coisa que a Marta fala pra mim é: ela olha a minha cara de meio desesperado, ou eu gosto de brincar, conversar com todo mundo, eu tô lá meio quieto, ela olha e fala: vira a chavinha. Então, assim, ó, o poder que tem no seu desenvolvimento, enquanto você está treinando, você parece papo de yogi bobo, né? Enquanto você está lavando a louça, só lave a louça. Mas Força da é presença, exatamente isso. isso. É Mas é. exatamente, é um estado de presença no que você está fazendo. E eu brinco muito, porque o corpo é muito mais determinado pela cabeça do que o contrário. Então, Uhum. você tá cansado ali na terceira hora, mas você vai nadar mais 6 e vai nadar mais forte. Fala, ué, mas como assim? Você convence o teu corpo, fala, olha, se vira, eu não vou parar, você deu o seu jeito. E de repente você vê que a tua predisposição mental, uma pessoa determinada, ela é irrefreável. Não há força no universo que pare uma pessoa determinada.
entendeu? Porque não importa o que aconteça. Então, assim, ó, eu vi o Carlos chegando aqui, nadando. Não é. E assim, inclusive ele conversa bastante com a câmera do mesmo jeito que eu. E eu acho muito legal, porque assim, ó, ele teve uma prova que ele não pôde entrar na água por conta de condição. Pô, e assim, eu vou ficar reclamando? Vou ficar falando, não, na próxima. Não, foi isso, era do jeito que tinha que ser, eu nadei o que tinha, e daqui a pouco eu vou continuar treinando e eu vou fazer. Pode ser que não seja essa, se não for essa, vai ser outra. Mas o fato de eu colocar uma determinação da onde eu chego, aonde eu quero chegar ou onde eu posso chegar, eu acho que é fundamental para você alinhar as forças. Para quem pensa na natureza, para quem pensa em Deus, Deus só vai levar a sério se você colocar a sério você mesmo e aonde você quer chegar. Sem É. isso, não há força no universo. E eu vou entrar num ponto, desculpa, porque você sempre. Aqui o nosso tema seria a resistência numa prova longa, mas o pós-prova. Ah, meu filho, a gente tá aqui. Estamos livre, né? Que bom, né, Alessandro? É tão gostoso ficar assim. E eu acho que o pós-prova é um pouco perigoso quando porque a pessoa fala, eu quero 14 bis, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Bacana, mas e a hora que você conseguiu? O que que você vai fazer depois? Então, assim, Aham. ó, quando você foca no treino, como vai ser, eu nunca tinha parado. Desde que eu comecei a nadar em 2022 e a partir de dezembro de 22 eu comecei a treinar no finalzinho de novembro, eu não parei. Então agora foi a primeira vez que depois da Santa Fé Coronda eu fiquei parado por 10 dias. Aí eu nadei, fiz uns 5, 6 treinos, só com elástico também na musculação. Fiquei mais 10 dias, 12 dias parado. Quando eu voltei, eu fui com aquela sede que eu tenho de costume. Nossa, eu quase me estrupio. Então, assim, eu tô tendo que ter controle, porque eu realmente. Primeiro, acabou a prova, falei, e agora? O que que eu vou fazer? Qual que vai ser o treino? Tinha algumas viagens, algumas coisas que você vai postergando por conta de estar determinado a atingir um objetivo. Então, assim, o pós-prova talvez seja o momento mais perigoso para você alcançar o seu próximo desafio. Você ainda nem sabe qual é, Exatamente. mas você precisa estar muito lúcido e, no meu caso, sabe, muito controlado. Então, assim, eu gosto da prova de longa resistência, de longa duração e de resistência, justamente porque eu tenho que controlar essa afobação e essa vontade de ter resultado, que pode ser uma característica de millennium, pode ser fruto de, no trabalho, eu lido com problemas que eu vejo que eles vão se tornar problemas antes deles surgirem. Às vezes eu fico 5 anos sabendo que um problema vai surgir, ele não aparece, de repente ele aparece. Quando ele aparece, você já sabe o que fazer. Mas ainda assim não adianta. Eu pressionar algumas coisas não quer dizer que eu vou acelerar o resultado delas. Na Tem água que, isso fica muito claro. no tempo que tem que acontecer, né? Por isso que é Thiago no tempo. Ah, boa, eu É, ia te perguntar, mas ia esquecer completamente. Ah, é, legal. tem uma certa polissemia aí na coisa e eu criei para eu falar dos outros assuntos não relacionados, assim, como que é o tempo expresso no Thiago. Assim, ó, o Aham, tempo está impresso em mim. Mas assim, ó, o Thiago no tempo é esse, a hora que eu entro e o tempo sou eu. E na natação aham. eu consigo esse momento. E aí faz É, muita diferença para mim, sabe? e essa, eu gosto eu sei que eu nunca fui velocista, né? E depois que eu descobri os ultramaratonistas, porque isso também foi, acho que 2019, um pouquinho antes das lives, porque eu estava nadando no mar e já tinha umas pessoas que iam fazer 14 bis. Mas, Thiago, eu não imaginava esse monte de quilometragem de distância que existia, que pessoas já tinham feito tudo isso e pessoas próximas no sentido, né, que a gente acaba conhecendo na borda da Você vê, piscina. né? Você vê, não é nem um atleta profissional, tem sua vida normal. Eu falei, nossa senhora, e é um universo totalmente diferente daquelas pessoas que só nadam. Ou vão lá fazer as provas de 2, 5, porque eu sempre fui essa pessoa. E de repente você vê esse universo que, lógico, deu um boom depois da pandemia, isso não é mais novidade para ninguém. Mas como tem desafio longo, como tem pessoas normais que gostam disso, e aí que eu fiquei me questionando, como eu já mencionei lá, mas será que eu preciso disso ou não? Então eu achei meu meio termo, porque eu sei que 1 quilômetro para mim é rápido demais, me dá desespero, chega o coração na boca,
Mas também, de repente, eu não preciso fazer os 16 ou fazer, então, ah, é 5 e 10. Será que é o bom que eu me encontrei? Então, acho que cada um tem que se encontrar, mas eu acredito que depois dos 5 você começa a ter esse tempo para você conseguir pensar sobre você mesmo, né, Tiago? Que é um É, pouquinho do que você está trazendo aí, que é na terceira hora que você começa a entrar num processo de autoconhecimento. sim. E eu acho que a gente tem que somar, assim, algumas coisas. Então, assim, ó, eu fiz a minha sequência de provas, ela veio rápida, Viu? mas aonde foi a mudança? Então, assim, ó, eu fui fazer uma prova de 16, ah, revezando, e assim, ó, eu e a Laís tava num marasmo, assim, a prova tava uma delícia. De repente a gente chegou, a gente tava fazendo a Bisa de 16. E aquela infraestrutura ótima, pessoas muito legais, até assim, o Renato que eu conheci lá, o Fábio, são pessoas que eu tenho uma admiração mesmo pelo que Então, estão muito fazendo. Então, bacana. assim, ó, as lives que eles estão fazendo enquanto estão colocando mesmo o Igor fazendo as lives, a gente tem que. E eu tô com uma briga, isso é uma coisa que eu preciso puxar, fazer um puxadinho na conversa aqui. Por Ah, que que o nadador, por que que o atleta tem a conta fechada? Então, assim, mas alguém vai ver, tem problema, tem isso e aquilo. Hoje todo mundo vê tudo. Manda um foda-se, ninguém liga muito. Parece assim, de repente alguém vê que você tem essa vida paralela e que você tem o seu esporte, você tem a sua prova, você tem seu círculo de amizade. É muito importante. Então, assim, às vezes é alguém de fora olhando que bem, porque tem alguém que faz o mal? Não posso. Então, assim, eu nunca vi luz vencer treva. Eu nunca vi. Você viu? Eu vi. Então, assim, ó, eu, eu tava dentro de uma caverna gigantesca. Eu era criança. Aí desligou o lampião e o cara acendeu depois um palito de fósforo. Um foguinho do palito de fósforo pequenininho iluminava a gente que estava sentado ali na caverna. Então, assim, eu falei: você já viu luz vencer treva? Eu vi. E assim, ó, uma luz pequenininha é capaz de vencer uma treva que era uma caverna gigantesca, escura. Então, assim, quando a gente tem que pensar no que a gente vai fazer, precisa ter esse papel, sabe? De falar assim, eu tenho que ser a luz que vai vencer a treva. Não posso deixar a treva vencer. E assim, é engraçado porque quando você pergunta, você já viu a luz vencer a treva? As pessoas não conseguem perceber isso. É gigantesco, todo mundo vê. A luz sempre vence a é. treva. Não tem meio termo aqui. E aí, para voltar à questão de nadar com a Laís, lá de quando deu essa virada de chave, a Laís tem a idade da minha mãe. Minha mãe hoje está caminhando, entrou no esporte também, ainda que pelas beiradas assim. Mas eu vi uma pessoa enfrentando uma situação quando o mar começou a bagunçar ali, que assim, ó, ela não desistia. Então, assim, ela vomitando, passando mal, eu nadando. A Martinha falou: olha, aperta o passo aí, porque eu acho que não vai ter jeito de continuar. Porque a Laís, na última volta aqui, foi ruim. Aí eu olhando ela nadando. Na hora que eu olhava, ela tava lá em cima. Aí eu olhava do barco, ela tava lá embaixo. Falei, puta, aqui não tem jeito da gente concluir isso. E aí fomos continuando. Ela nadou, assim, chegou a diminuir, para você ter uma noção. Ela nadou meia hora, chegou quase dois, e no final tava nadando 600, 700 metros, no momento que tava muito ruim, que ela tava passando mal. Então, assim, ela tava brigando por meia hora. Saía da água e aguentava. E assim, eu sei que cada vez que ela enfrenta essa dificuldade, pode ser no barco antes de uma prova, pode ser ela tá lutando contra algo dentro dela e ela tá vencendo aquilo. Porque assim, ó, Sim. eu nunca vi ela perder. Do mesmo jeito, a luz não perde pra treva. E se acontece alguma coisa, e essa pessoa em especial, a Laís, se tiver um dia ouvindo aqui, agradeço muito, porque ela primeiro que ela falou, desistir não faz parte do meu vocabulário. Eu fiquei com isso. Você falou, vamos embora, nós não vamos parar. Eu tô um pouco. E, assim, realmente passou o que eu imaginei. Porque assim, ó, eu aceitei que se ela parasse, não seria um problema. Ela tava lá, mas ela falou, não vou parar. Porque a gente não conversa quando tá revezando em dois, né? Eu É. só consigo ver ela passando pelas coisas, ela vomitando, colocando o clean, entrando na água. É bom demais. É um negócio que você vê que as pessoas ali. E aí que tá. Não é nadar, não precisa nadar 30 horas para passar por isso. Ali a gente fez uma prova de 16, eu não me recordo o tempo, mas aquilo foi incrível, entendeu? Aquilo eu vi o desafio sendo superado por uma pessoa que, entre aspas, seria normal e que hoje vira um modelo. Eu falei, pô, esse. E ela é uma pessoa que eu brigo com treinar.
Eu falo, poxa, às vezes ela tem que ir pro exterior, fica fora, não consegue treinar, ela dá os pulos dela, mas eu falo, você não pode. Você não pode ficar 2 meses parado. Ah, mas viajar é bom. Quem ficar tirando foto com prédio, selfie, larga disso. Vem aqui, vamos continuar caminhando. Ai, meu Deus, E, eu ia estar ferrada andando do seu lado, porque o meu ano passado foi todo, tipo assim, a corrida estava redondinha, mas a natação estava quando dava mesmo. Então mas é. você ia se divertir tanto que você não ia nem deixar de dar, de quando dava. Ah, Você ia é. até quando não dava, porque ia ser bom. E aí você fala, pô, deixa eu Mas dar um é jeito. bom. É, o nadar em piscina, o treino assim, sistemático, eu sempre fui, né? Mas o ano passado deu uma quebra aí, sinto falta realmente, preciso É, voltar. e a natação é ingrata, né, Alessandro? Assim, quando você. Eu não gosto dessas comparações com relacionamento, assim, mas falam assim, é uma amante ingrata, porque exige muita atenção, muito carinho. Mas é meio assim, você fica um pouquinho sem nadar, a volta é complicado, sabe? É, É, se você não dormir direito, ela te cobra. Se você é, não comer direito, ela cobra também. Então, nada contra nenhum dos outros esportes, entendeu? Não tem nada. Até você falou assim, ah, deixei a natação. Mas se você estiver correndo, que bom. Sabe, igual às vezes o pessoal fala, você só nada? Eu falo, e eu tô feliz. Às nada. vezes, e Não, alguém só corre, que bom. não, natação nunca saiu da minha vida. Eu deixei o ano passado eu não consegui treinar como eu gostaria, né? Mas natação eu nunca parei. Desde os 8 anos é o esporte que me acompanha. Os outros vão entrando e vão moldando meu Aham. ideal. Mas o treino assim mais constante como eu fazia, isso sim eu sinto falta, né? Mas é um pouco por aí. Aí você tinha falado alguma coisa que eu não vou me recordar que a Beth aqui, a água não te reconhece mais depois de um tempo. Tudo, né, Beth? A água, asfalto, tudo se separar. É, Menino, falar em parar, esse negócio do ombro aí eu tô ainda tateando, eu fiquei também, mexe o ombro, né, quando você corre, mas hoje eu corri muito devagar, mas sem me preocupar com o pace, ainda bem mais que meu professor, pelo menos entende. Deixa eu ver direitinho o que tem, mas também a gente não consegue ficar parado 100%, né? Tem que se sim. movimentar. Senão começa a dar desespero e pane mental aí também, né? Exato, exato. E é tudo que a gente está falando, esse lado positivo, se a gente afasta, e é muito. É insidioso, sabe? Ela vem, essa preguiça, essa inércia, ela vem por uns caminhos meio. Elas vão ocupando locais no seu inconsciente para te convencer a não fazer mais. Não fazer E- mais. Então, assim, é uma luta constante, é uma disputa constante. Eu vendo o Toy, o tempo que ele tá nadando, pô, você fica. O Luizão, que nada comigo, é muito tempo nadando, sabe? Então, assim, ó, pô, o cara tá lá na academia, no mesmo horário de treino, de terça e quinta, tem 20 anos, sabe? A gente tem que prezar essa. Porque, assim, ó, não precisa ser uma pessoa que vai estar desesperadamente nadando 6 vezes por semana, mas você precisa ter uma constância no seu. Tem Eu que até ter o acho hábito assim, mesmo. É. isso, 2 vezes por semana você fica bem. Basta para isso. Se você quiser melhorar, vai ter que ser 3. Se você quiser melhorar um pouquinho mais rápido, vai ter que ser 4. Para ficar bom, no mínimo 5 vezes. A não ser que você seja velocista. Um velocista consegue alternar com musculação e piscina. E eu acho, Alessandro, assim, tem um. Se alguém ouviu a gente todo esse tempo que a gente está conversando aqui, eu acho que essas pessoas são as que merecem ouvir o que eu vou colocar agora, que é eu. Quando a gente pensa no que fazer no esporte, assim, ó, eu tenho sempre essa coisa, como que eu levo essa notícia mais adiante, como que a gente faz para que não é que o esporte aumente a quantidade de pessoas, mas que ele chegue nas pessoas certas. E recentemente eu estava olhando uma marca de roupa que tinha um projeto escrito assim, Entre Ilhas. Eu e a Martinha estávamos discutindo um projeto nosso que chamava Entre Tem, Ilhas. ah, Eu olhei aquilo assim, a diferença é que eles tinham feito a barco e a gente fez a nado. E eu falei, poxa, deixa eu ver o que que. Deixa eu conversar aqui, vamos ver o que que é essa pessoa. E eu contei o que que a gente estava falando. Ele também chama Rodrigo, também falou isso. E no final das contas, ele juntou com o Ari, com um amigo também, e eles conseguiram viabilizar parcialmente aí, dando uma grande ajuda, porque ainda falta uma parte para a gente completar. Então, essa empresa chama Rumo 5. Eles conseguiram o barco para a gente, que legal. conseguiram a infraestrutura para a gente ir, para a gente fazer um projeto que a gente vai fazer em maio, que chama Entre Ilhas a Nado.
Só que para a gente conseguir fazer a nossa parte no acordo, porque eles conseguiram uma boa parte, a gente precisa ajudar com que essa marca deles seja conhecida de camiseta. Inclusive, eu estou usando a camiseta agora, é uma camiseta boa, fiz uns testes malucos. Hã? Legal, depois me marca. Tá, então eu vou colocar isso e vou deixar para quem está assistindo aqui, para quem acompanhou agora ou na outra, chama Rumo 5 e você consegue comprar com desconto a camiseta. O cupom chama Anjos d'Água. A gente precisa vender uma quantidade de camiseta para conseguir pagar a nossa parte no barco. Mas assim, ó, eu antes de selar nosso compromisso, que acabou ficando uma coisa comercial, da gente colaborar comercialmente com eles, porque eles estão comemorando o nosso intento, você entendeu? Tipo, eles ficaram felizes de ver a nossa propensão à loucura, à aventura. E, poxa, eu fico sem palavra mesmo para agradecer. Por isso, assim, ó, eu paro para falar disso. Quem ouviu isso aqui, não é merchandise, é a mesma coisa que nós estamos falando até agora, porque o que eles fizeram é a mesma coisa que a gente está fazendo. Então, assim, para ter resistência para prova extrema, tem que enfrentar problema, tem que se aliar às pessoas que fazem a mesma coisa que você e tem que também encontrar seus parceiros. E eu vejo que o que eles fizeram com a gente aí, então. E eu fiz uns testes muito loucos, Alessandro. Então, assim, ó, eu nadei na cachoeira 10 dias seguidos com a mesma camiseta. Ah, Imagina. é? Eu usei 8 dias a camiseta, porque falava que era anti-odor. Eu falei, poxa, anti-odor? Pra cima de mim essa conversa? Eu usei, e eu chegava, pendurava a camiseta, no outro dia ia pegar, porque a camiseta tem uma fibra que tem uma propriedade antibactericida e aí o suor não gera bactéria que gera o CC. Ela é bem levinha, assim, é de primeira. Isso que eu fiquei mais feliz. Falei, poxa, a gente não ia com uma intenção dessa atrair alguém que não tivesse uma coisa boa também para ser conhecido. Então, se você Mas já que puder você ajudar falou, aí. Hã? conta o que que é, então, já que você só falou no. Hum, Senão a gente fica é, aqui querendo saber mais. sim. A gente fica deixando com ansiedade mesmo de conhecer, É, porque a questão é a seguinte: nós vamos colocar 8 nadadores nadando entre as duas maiores ilhas do Sudeste brasileiro. Então a gente vai fazer Ilha Grande, Ilha Bela, revezando a cada 50 minutos, a cada 30 minutos, direto, contínuo. Então teve gente que já fez esse percurso de barco, a canoa, remando, parando nas praias, mas a gente vai fazer em nado contínuo. A gente espera que assim, no máximo 3 dias, se o mar colaborar e permitir, a gente consegue fazer esse desafio. E no meio da equipe tem Eric Nakumo, Martinha Iso, João Rodolfo, a Cris Kawakami, que também nadou a Bisa, ela bateu o recorde quando nadou, nadadora de peito também. A gente tá indo também com o Wesley, que fez o Leme ao Pontal esse ano que passou. Eu que fiz o Leme ao Pontal agora esse ano. A Débora, que bateu o recorde. um Inclusive, do assim, é a tal. força feminina materializada ali. Porque, assim, ela não só ela bateu o recorde feminino histórico, como ela fez o melhor tempo do ano em cima de nós dois, que nadamos a prova junto. Então, assim, nós estamos aqui, Anjos d'Água falou que a gente está forte. Realmente, esse ano foi um ano incrível. Então, assim, Óbvio, vai ser. o Thiago fez o canal da Mancha, o Thiago É. Naves, que é o último, né? Eu acho que eu falei agora os oito. E vai Os ser oito o de nadadores. maio? Já tem data? Será que... Isso. A janela deve ser entre 18 e 24 de maio. Ah, então vocês vão me dar de presente meu aniversário dia 18, Thiago. Ó, você vai Olha, lembrar, vai nadar por se mim. tudo correr bem, quando a gente entrar na água, você vai estar junto com a gente assistindo lá. E eu vou falar assim, Alessandra, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio em todo o tempo, porque não é só para mim, eu sei que outras pessoas também ali foram influenciadas pelo seu trabalho. Poxa, a gente Legal. conseguir largar no dia 18 é sinal que a corrente tá boa, o vento tá bom, e que a gente conseguiu vender as camisetas para bancar o que a gente precisa bancar, conseguiu ajuda. E esse lado empresarial também que a gente tem, digo eu e você, de criar as coisas dentro do ambiente, é muito desafiador, sabe? Então, assim, a gente está dentro do ambiente esportivo, dá trabalho que nem uma maratona. Então, assim, ó, o que a gente está fazendo, juntar amigos para fazer uma aventura dessa, não estamos falando de droga, de nem que perde tempo, que faz coisas incríveis nas suas vidas pessoais e agora vão fazendo as vidas pessoais no hobby, sabe? Então, assim, Uhum. ó, é uma história que precisa ser contada. Eu não sei quem. Então, assim, ó, eu não sei, porque assim, ó, se eu fosse do esporte espetacular, eu parava tudo. Eu ia ficar 6 horas no esporte espetacular contando o que a gente fez. Porque é uma história que merece ser contada, sabe? A vida de cada um envolvido ali. Eu tenho muita admiração por todo mundo que eu convivo, assim, sabe? Eu fico muito feliz, assim, com essa Tiago, maluquice agora dessa.
Eu falo isso e não tem jeito. Minha mente em cada live, e isso eu sinto um pouco de falta, que eu dei uma boa diminuída nas lives, né? Mas faz parte de mim e é muito maior do que racionalmente eu queira, porque bate muito o sentimento. E, gente, vamos tentar, agita aí a galera toda, vamos fazer algumas lives divulgando até lá. Acho que é legal para movimentar, para contar, para vocês arrecadarem o que Sim. precisam também. Conta comigo, lidera aí essa proposta e vê lá com a Martinha. Quando a Não, Bisa fala. começou, Diga. eu fiz live com o Renato, você vê lá atrás em 2021, você vai ter live explicando cada percurso de cada prova. Eu fazia live com ele, acho que era toda semana. Então, assim, é uma coisa que exige da gente, porque temos dois empregos, né? Igual você falou, tem teu Sim. lado empreendedor aqui nas mídias também, mas faz parte de mim e eu gosto muito dessa troca. Então, ó, desafio. E assim, e a gente vai conversar logo depois disso, mas assim, ó, já separa um dia aí na sua agenda, um horáriozinho, que eu sei, tenho certeza que todos esses 8 conseguiriam colaborar, falar com você. Inclusive, seria bem legal trazer também o Rodrigo, porque assim, eu falei, já que você vai colaborar, tem que ter. Pô, você vai estar lá do lado, controlando o barco, porque a gente precisa de 2 comandantes. Não vai nadar? Então, assim, aí ele participou de um treino junto com a gente também, sabe? Então, assim, você vai vendo que vai começando a criar umas coisas, a gente precisa realmente contar. E eu agradeço o espaço que você está dando pra gente aí. Eu não tenho Pode, como pode, agradecer a disponibilidade. pode acertar com eles, ver se de repente, vamos fazer todo domingo, vamos fazer quarta-feira que cada um pode, a gente pode fazer sequencial, é só a gente se programar, né? Hoje Sim, eu tenho sim. mais sábado e domingo, justamente porque a semana fica loucura para todo mundo, mas sim, dá para a gente acertar na semana desde que é, definido aí com o pessoal. E E o essa domingo esse horário é bom, né? Pra quem é, não gosta do futebol, ou que o futebol acabou agora há pouco, um pouco antes da gente nem começar, sei uma hora. É, eu sei que mas, quem tá jogando, mas o futebol é o único esporte que realmente é só Copa do Mundo e olhe lá, viu? Então não me sim. pega. Eu É, fico vendo os efeitos que tem, né? O futebol é o esporte que mais gera efeitos sociais, assim, entre os não é, atletas. Os é, atletas jogam no campo dele, exatamente. treinam, mas os não atletas. Então, assim, a gente tem que fazer aqui o que o pessoal faz no futebol, é realmente a hype, né? Que o pessoal fala, nossa, aí tá hypado. É uma expressão que eu vejo assim, ó, é algo fabricado. Então, assim, ó, se eu quiser fabricar um hype, a gente fabrica. E eu acho que a gente precisa escolher muito bem a dedo aonde a gente coloca, sabe? E assim, hoje eu vi o que você já promoveu aqui, as pessoas só do que você citou agora, e eu acho muito bacana, porque a Sabrina tinha uma curiosidade com a prova de Santa Fé, que eu fiz em dezembro, e eu tinha curiosidade com a prova dos faróis que ela fez. Falei, poxa, nós vamos falar no telefone, um com o outro, esclarecendo, vamos conversar online, que pelo menos a gente coloca ali fica É. documentado para quem quiser saber isso. E Não, menino, ficou. você vai lá no meu YouTube, tem as lives. Eu gostaria de assistir todas assim, porque foi tanto aprendizado para mim esses anos todos que realmente eu sinto falta, né? Algumas vezes eu lembro, até hoje eu já estava com dor de cabeça, já tinha live marcada, tinha que fazer. Gente, revigorante, calmante, algumas vezes passou, porque você se envolve tanto na história do outro, que sempre foi, já emocionei, já chorei no meio da live, já teve um pouco Uhum. de tudo também, o tanto que já fizemos Mindfulness ao vivo aqui, quando eu entrevistei uma, uma professora que falava disso com os atletas e tal, então foi muito bacana, assim, eu só tenho a agradecer. E falando igual você falou da Sabrina, sabe como eu conheci a Leleca? Quando eu fiz a Bisa, era um cara que treinava comigo lá no Rio, mas ele ficava entre Rio e Salvador, tanto que ele voltou para Bahia agora, apesar que eu acho que ele é mineiro, né? Hoje a gente cada Uhum. tá pelo mundo. Mas enfim, aí fui eu e ele e tal. Aí quando a gente acabou, tal, que foi maravilhoso, graças a Deus, tudo bem. Ele, você precisa conversar com uma amiga minha, a Aleca lá da Bahia, que não sei mais o quê. Enfim, Thiago, um tempo depois eu fiz a live com ela. E muitas coincidências no meio da live. Durante a live, parecia que a gente já se conhecia assim de séculos passados, além do mesmo nome. Ela também é paulista, a mesma formação. A gente foi
pegando coincidências assim. E aí deu o quê? Acho que um ano depois estava eu lá na casa dela para Na Bahia fazer, para fazer a prova. fazer a prova. Então, assim, hoje de fato ela virou minha amiga, mas uma coincidência assim que é, 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 aconteceu na minha amiga, da minha vida, né? Sabrina ano passado ficou aqui também, a Martinha também. Então é muito, muito legal isso, sabe? Então Deus vai colocando aí alguns anjinhos no meio do caminho. O Cadu também, Vocês estavam aí juntas no Aquacamp, inclusive, no terceiro, elas não foi? ficaram na minha casa Sim. aqui, a Aleca ficou na casa do Toy. E o Cadu, ele acabou me conhecendo no meu primeiro Aquacamp lá em Piracicaba, ele foi até lá, e aí de lá que a gente foi conversando e ele organizou comigo o segundo, né, que foi em São Paulo. Sim, lá no E Juventus, isso. as coisas foram. E o Igor, quando eu comecei a fazer live com ele, lógico, com todo o receio, porque aquela brabeza toda, a gente não sabe o coração enorme que ele tem, quem não conhece, né, mas o medo. Mas na pandemia ele estava levando muita gente pro canal. Bom, continua levando, né, pro canal da Mancha. Aí eu fui conversando com muita gente, é, inclusive com ele lá na Inglaterra. E, menino, conversando com o Igor também, primo meu de primeiro grau trabalhou com ele, porque é do ABC, né? Então, assim, Sei. Ele é de São Bernardo, né? Nascido, né? eu sou de Santo André, então meus primos que se formaram em educação física chegaram a ser estagiários deles. Então, assim, umas coisas muito É, loucas. já que a gente deu essa esfera de liberdade, às vezes eu tendo a achar, porque assim, a gente fala muito das coincidências. E eu tenho umas bases físicas para isso, tem algumas questões filosóficas aí que não cabe, mas o ponto final que eu digo assim, a gente gera a realidade que a gente encontra. Então, Uhum, assim, conforme a gente vai conversando, a gente vai pensando, que assim, na Bíblia não fala assim, olhe só suas palavras, fala, olhe seus pensamentos, porque o que você pensa também é. Então, assim, a gente é a imagem e semelhança de Deus, não porque a gente é um corpo físico parecido com o dele, é porque Deus é o Criador Supremo e a gente é uma força criadora. Então, todos esses acasos que acontecem, eu não vejo como coincidência. Eu vejo seres que estão presentes numa experiência que a gente não sabe muito bem o que que é, mas que a gente tem a possibilidade de criar. E conforme a gente vai tendo força para levar as coisas adiante, elas vão se inosando e a gente vai vendo que as histórias são inosadas. Não porque em 1 bilhão de pessoas a gente encontrou naquele mesmo aeroporto, mas porque a gente criou até o local e as pessoas e aquilo é. tudo que aconteceu. Menino, o É, celular tem em cima aqui de um livro que fala disso, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo, que fala das experiências do mundo quântico. Então, tudo isso daí, é, ó, cada vez mais e é sim. verdade. E a gente é muito. A verdade é que, por mais que na física, desde 1919, 17, isso tudo já foi quebrado, na nossa concepção de mundo, não. Ainda Então a não. gente ainda. A gente vê o mundo como se ele fosse material, cheio de coisas, a gente não consegue interpretar as coisas em ondas, em energias. A gente acha que uma mão acabou e começou a outra porque nossa capacidade sensorial e a resistência que os átomos de um lado têm impõe a outra. Mas o Heidegger brinca muito, ele fala assim: a grande percepção que os médicos precisariam ter é que a gente não sabe onde o corpo termina. Então, assim, porque a gente atribuiu que a gente tem alguma coisa, mas será que o resto da projeção de tudo que acontece em volta da gente ainda não é uma parte do que é a gente? Eu não quero entrar Uhum. nos detalhes aí, porque dá pra gente questionar isso muito bem e dá para alimentar a imaginação com isso, servir de fonte de bate-papo, né? Live Thiago, etapa um, 2, 3, ó. E Então vou vai te ser sempre um consultar, prazer. hein? Ô, Thiago, estou fazendo pós em neurociência e isso muito me interessa, hein? Vou te consultar, eu não sei, ó. Ah, e no dia 18 de maio, que é meu aniversário, é quando começa, eu acho que eu tenho que fazer meu TCC. Então, ó, Então vamos, faz adiantado, porque no dia 18 já tem que estar pronto. vamos trocar figurinhas. Não, mas vai Ah, ser um prazer também mas falar legal, disso. bacana. Thiago, eu nem sei que horas são. Já estamos indo para quase 2 horas de live, é isso mesmo? É, eu tô totalmente à sua disposição para a gente prosear aqui. Se você, porque assim, a ideia era a gente falar da resistência das provas, né? E eu acho que tudo que a gente falou aqui tá ligado com isso. E Com certeza. apareceram, eu tenho até assim pedir desculpa para algumas pessoas que passaram aí, dão um alô, porque tem uma outra coisa interessante também desse mundo passa todo mundo, tem gente que eu conheço pela rede virtual e aí você convive depois. E assim, eu tô desde maio que eu criei o Instagram.
E quando você convive, conversa com as pessoas, vai interagindo, você chega para. Então, por exemplo, o Marcelo aparece várias vezes aqui, ele treina um volume absurdo. Marcelo Tipo, Brião, né? isso, lá do Rio Eu Grande já do fiz Sul. mais com ele, isso que eu fico muito feliz, sabe? Eu É, acabei conhecendo essas histórias todas, aí ele também treina absurdamente, sozinho. sim, exato. E assim, ó, esse tipo de pessoa que a gente conecta é uma possibilidade de desenvolvimento mesmo. Porque Aham, ver que alguém está conseguindo fazer isso por um período prolongado. Então, quando eu falo do desafio dos 200 quilômetros numa semana, pô, eu nunca conversei com ele pessoalmente. E eu sei que ele vai dar um jeito. Aí tá aí agora. Eu sei que ele vai dar um jeito e a gente vai conseguir viabilizar uma prova e vai ter mais gente legal. participando disso. Então, é uma questão da gente ir criando. Eu fiz um. Me inscrevi para a prova das pontes e eu fui o único inscrito. A prova é bem cara também, tem isso. Nem sei se eu iria conseguir fazer o pagamento da inscrição, tudo. Mas eu fiz a mesma coisa que eu estou dizendo para você, porque assim, é muito fácil ficar falando de fazer, né? Aí eu falei, pô, tá acontecendo comigo? Por que que a gente não faz aqui? Será que não tem 8 ilhas? Sei lá, se a gente pega 8 ilhas que dá para ir e voltar, ou um trecho aqui de rio, vamos pegar um rio e descer essa quilometragem. Aí teve o pessoal de Furnas, que falou do percurso, me mostraram as coisas. E aí eu já dei um susto, né? Eu falei, Marcelo, imagina nadar com água de represa pesada, 7 dias, 200 quilômetros. É desafiador mesmo. Eu fiquei pensando, falei, pô, 200 quilômetros descendo o rio já não é algo fácil. Na água do mar também não é. Agora, imagina, agora sim, as pessoas entrarem em contato comigo. Então, assim, o pessoal do Leme Pontal, Aderbal, entrou em contato. O, o pessoal da Bisa, da 14 Bis, entrou em contato e falou de montar a prova. Eu descobri que tem uma prova lá do Correr e Nadar, que é um outro modelo, cada um tem o seu modelo. Então, você fica embarcado no barco e nada num percurso que tem 100 quilômetros, eles fizeram um revezamento. Então, essas coisas que a gente vai criando, que a gente vai. Porque na Argentina, o que mais me surpreendeu, assim, a Santa Fé Coronda é uma belíssima prova, assim, muito bem organizada. Fiquei fã, conheci umas pessoas muito legais. Mas o principal que eu vi é que nós temos uma responsabilidade. O Igor talvez seja a primeira geração de águas abertas do Sim, Brasil. ele Então, é. assim, hoje eu vi a prova que o Igor disputou lá da Santa Fé Coronda, eu vi hoje o Matheus Evangelista disputando essa mesma prova. Também tem Capinap, tem esse circuito profissional, mas lá na Argentina eles estão na quarta geração de atletas que disputaram o circuito mundial quando era chamado de circuito mundial. Hoje tem as provas isoladas. Mas eles desbravaram a Argentina, eles nadam em tudo quanto é rio, lago, tem prova de uma cidade na outra. Aqui em São Paulo, assim, eu não consigo entender como não tem uma travessia do Tietê muito famosa. Sabe? Porque assim, ó, é um rio que cruza o estado inteiro, tem condição de água muito boa, chega a ter 6 em alguns locais de distância, tem uma prova de um canal em Pereira Barreto. Então, assim, ó, o fato de ter uma prova, acho que tem 2 provas de Pereira Barreto, tem uma no final do ano e uma que teve no canal essa, não sei se vai ter essa semana agora ou se foi na semana passada, mas a gente precisa desbravar e Ô, criar um Tia, espaço para a gente fazer essas aventuras. você precisa, eu não vou lembrar agora, mas eu também não lembro por que que parou, mas o Marcos Fracaro, o Thiago Rebolo e o Alex Viana, eles tinham feito uma prova aí no O Tietê. Alan, né? O Alan Viana. Eles fizeram como organizadores não me recordo agora e também não lembro que eles pararam, mas eles fizeram umas 2 edições, se eu não me engano, E a que é, Martinha comentou comigo disso. eu Só não lembro a altura do rio que era. também eu morava na época em Bauru, porque eu fui lá para acompanhar. É alguma região no interior aí, porque o Sim. Alain mora em. Eu morava. Ah, esqueci o nome. Mas enfim, é perto de. Não é longe de Bauru, não. Não lembro de É, onde saiu. mas em todo caso, assim, ó, é um caso desse, porque o que que a gente precisa colocar aí para fazer mais, sabe? E outra, o Igor também, ele faz essa prova de 4 e ele olhou e falou assim, desculpa, eu li a mensagem aqui, eu me perdi. Né, você deu tchau pra Beth. Não, eu E só aí eu às vezes me falou perdi, desculpa que eu... que o Igor faz algumas represas, Ah, provas de então, quatro e mas tal. ele falou, ele já tentou fazer um circuito, então assim, todo mundo tem essas provas longas. Mas assim, quando colocar uma prova dessa, ele falou assim, eu consigo 200 inscrições?
Não Porque se eu não consegue. tiver 200 inscrições para fazer uma prova de 20, porque o trabalho que dá, e a gente tem o privilégio de ter aqui no É, Brasil alguém que fez um manual de segurança que a FINA aplica em provas aquáticas no mundo todo. Então, assim, ó, se o Igor está falando, inclusive nessa prova que a gente vai fazer, o consultor técnico que vai dar o aval, falou, olha, a estrutura tá bem feita, tá segura, é ele. E a gente não, coloca um, uma série de coisas, assim, ó, será que eu consigo fazer uma prova dessa? No passado não deu, o esporte agora está crescendo mais. Ah, alguém colocou também, ó, o Glauco Rangel ganhou a prova lá em Pereira Barreto. Foi Barreto, é hoje a a prova. Regina de Bauru. Então, pô, o Glauco ganhar, o Glauco também é um nome na água. Pô, a primeira vez que eu fui fazer uma prova de mar, Alessandra, era 2.500 metros a volta lá na Ilha da Cocanha. E eu vi um cara nadando assim, era o Glauco. Eu falei É, assim, esse cara tá forçando desse jeito, e ele nada de um jeito que parece estar fazendo bastante esforço. Além de ser muito rápido, eu falei, esse cara não vai conseguir nadar. Olha que Zé Mané. Tô aqui nervoso, mas eu aqueci, tô aqui quietinho, já tô. E aí, a hora que eu fui ver o nome do campeão, quem que era o campeão da prova de 4, era ah, ele. Aí que eu fui olha, descobrir quem que era o Glauco. O dia que eu encontrei ele pessoalmente, eu fiz questão de. Tem algumas pessoas que eu fiz questão de. Oh, que bom que você existe, sabe? E o Glauco foi um desses. Ele não vai é. lembrar, né? Mas eu, eu lembro. Tem outra, eu não, esse você não deve conhecer, eu preciso achar o Instagram dele, depois eu mando. Ele, o pai dele foi um precursor e fez, acho que 100 quilômetros, algum rio no Paraná. Ele é mestiço, ele morava no Japão, ele voltou agora, sei lá, eu fiz live com ele quando estava no Japão, mas ele estava acho que uns 2 anos no Brasil. Hoje mesmo eu vi um vídeo dele, que ele é professor de natação também. É, E isso a gente tem que contar. Uma história dessa, eu teria que saber uma história dessa. Alguém que nadou 100 quilômetros no rio aqui no Brasil é. o pai dele ia fazer alguma coisa. Ele estava fazendo algumas provinhas também no interior de São Paulo. Eu depois te mando no teu inbox. Não vou lembrar agora o nome do Instagram dele. E é muito engraçado também, porque a história que ele contou, quando ele foi morar no Japão e competir, ele é cheio de tatuagem. Lá ainda tem o negócio de tatuagem ser máfia japonesa, né? Ele teve que Uhum. se cobrir para poder nadar. Então foi bem interessante, assim, contou umas coisas que também que eu não sabia. Pô, você Vou vê, né? contar Tá para tudo. vocês Tá depois. no seu repertório de lives essa conversa também? Tá também. Olha, que mapa da mina que você tem aí. Não, é o que eu te falei, menino, tem muita história bacana. Eu fiz live com o Glauco quando ele acabou o Canal da Mancha. Eu fiz a live com a Lanviano do Canal da Mancha. Fiz live com o Márcio Junqueira, que é aqui do Espírito Santo. Tudo, o pessoal acabava as provas, fazia, como se eu tivesse mantido agora. Uhum. Porque acabou, Santa Fé Corona, eu faria com você. O outro acabou, só que depois não foi dando mais tempo, porque agora deu um boom, todo mundo vai fazer um monte de coisa, não cabe Sim. mais. E Mas tomara, eu acho que a gente tem que pegava continuar todo cantando. mundo. Eu pegava todo mundo que estava fazendo essas provas, por isso que eu fui conhecendo muita gente. Conheço o Lebês lá, e a minha época que eu morei no Rio, conheci muita gente de fora também. O pessoal de São Paulo, que você treina, conhece, eu fui conhecer de fato, eu acho que de 2 anos para cá, porque eu era muito mais forte no Rio de Janeiro. O pessoal que eu conheço Uhum. hoje, pessoalmente em Vitória, eu conheci antes de vir para cá no virtual, É, né? e o Rio de Janeiro tem uma escola também fortíssima, assim. Então, por exemplo, o Renato e o pessoal que nada ali. Então, assim, ó, o Sidney Pereira que tá ali Eu no treinava no Cis. Bandeirantes. É, então assim, ó, são só aí, a turma, às vezes eu vejo as fotos, sabe quando você fala, caramba, meu, tinha 50 Muita pessoas gente, nadando. muita gente. E a Anne também, que nada com o A pessoal do Vem Nadar, eu não é, conhecia também ela. conheci aqui também, eu conheci ela por um vídeo. Então assim, eu acho que quando a gente vai contando, tinha um vídeo que ela nadou na água de 17 um dia, e eu falei, pô, ela percebeu a mesma coisa que eu, enfrentando o frio e nadando, e realmente conversando, se a gente tem bastante coisa em comum. Mas eu acho que essa ponte, e estão surgindo uns diplomatas das águas abertas, isso é que eu acho mais legal. Então, assim, ó, o Toy percorre um ambiente muito grande, quer ele assuma o papel de É, embaixador ou não, mas ele transita em muitos pontos. Eu acho que a gente é desse jeito que a gente vai criando. O Cadu também vai para Bahia, vem para cá, vai para Espírito Santo, vem para cá. Aqui em São Paulo, treina numa equipe, treina na outra, sabe? Tem um talento social mesmo de recepcionar e colocar as coisas.
juntar as pessoas. Então, eu vejo que isso está formando. E essa é o peso da segunda geração. Eu acho que é isso. Então, o pessoal fala muito disso em empresa. Ah, na riqueza, gera patrimônio, conta a história, via no Netflix, uma história bonita de ódio e amor. Pô, vamos fazer uma história coletiva aqui que não é um patrimônio físico, mas o patrimônio intelectual e o patrimônio das pessoas que estão vivendo e estão. Pô, o que o Percival fez aqui com a 14 bis. Então, assim, quando acabou, pô, a Bia fez um vídeo incrível, parabéns, tira o chapéu, o que ela conseguiu fazer, viabilizar, tem que tirar o chapéu. Mas assim, aí eu cheguei pra ela, e aí agora pensando que eu tô vendo a falta de sensibilidade que talvez eu tive. Tomara que eu tenha tido uma abordagem melhor quando eu conversei com ela, não lembro exatamente como foi. Mas eu falei, olha, dá pra fazer um outro filme só do que aconteceu antes da prova, porque eles deram um viés humano, pegaram pessoas e foram contando a É história. legal mesmo, ficou bem legal. É, foi uma coisa bem especial mesmo, porque ela pegou pessoas diferentes, perfis diferentes, contou a história das pessoas na prova, antes e na prova. É, E a história da 14 bis para chegar ali merece ser contada. Eu não sei quem que vai fazer isso, mas a hora que alguém contar, merece ser contado. E assim, ó, a Santa Fé Coronda e a 14 bis são das provas mais antigas do mundo bom, o que continuam Percival já rolando. contou em live para mim também, né? Eu fiz live mais de uma Contou, vez com ele contou. e muito, muito interessante também. Canal da Mancha, a mesma Sim, coisa. Live com a Ana Mesquita, que foi a primeira. Fiz live com a Cris Pantres também, sim. que é muito legal. Por isso que eu digo, eu conheci muita gente bacana aí. Sim, talvez eu tô vendo, tá me faltando só ver as coisas, tô vendo com um olhar meio antigo ainda, meio pré-rede social, porque eu tô pensando em livro, filme, documentário, mas a verdade é que você já documentou tudo isso. Então, Pois é. você escreveu na linguagem que as pessoas hoje estão um pouco mais habituadas, né? Eu espero aprender com você, e quem sabe eu não viro Imagina, um vamos redator falar aqui muito desse mais. mundo diferente aqui. Ó, a Regina tá falando, eu acho que o nome do rio lá daquele cara que eu quero te passar, acho que é esse mesmo aí, ó, é Rio Paranapanema. Mas não é, Ah, não tá, é, onde eles fizeram. mas não é não é essa travessia da represa, Regina, mas eu acho que o nome do rio também, eu acho que é esse sim. Eu não sei se é esse rio que é entre São Paulo e Paraná, mas eu vou achar e vou mandar pro Tiago aqui. Tá, por favor. Tiago, vamos dar uma encerradinha que realmente já foram duas Sim, horas de live, eu não estava preparada para isso, tem umas coisinhas para fazer. Depois de 20 dias de férias, volta amanhã, então tem que que bom, me né? organizar aqui. Não, manda bala, eu durmo às 8. Então, assim, ó, hoje É, pois eu fui é, gravar um fica negócio lá. e ia acabar depois das 8. Aí eu até tomei um café para ver se eu continuar. Hoje eu não fiz isso. Então daqui eu Ah, já vou direto pro berço. Agradeço, viu? Muito obrigado, viu, Alessandro? Obrigado a todo mundo que vai assistir ao longo dos dias. Espero que mais pessoas acompanhem isso, porque foi muito gostoso conversar com você. com certeza, passa tão rápido que nem parece que a gente está aqui 2 horas conversando, né? Então é isso Sim. que é bem bacana também. Quando a prosa é boa, vai rapidinho. Então, ó, obrigada, Thiago. Vamos trocando figurinha. Pode com certeza falar lá com a Martinha. O canal tá aberto aqui. Não, não esperem que convide. Tô falando aqui ao vivo, tô falando Tá, para você. Martinha me conhece, é só a gente acertar. Quando você for fazer uma publicação relacionada, me marca também, porque não, né, não tô direto aqui para conseguir replicar. E é isso aí. Vamos nos tá. falando. Beijo, Marcelo, Regina, Beth, galera toda que está por aí. O pessoal vai saindo já. Sim, E muito boa obrigado. noite, Thiago. Ótima semana aí para você, tá? Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.